Nesse mundo, todos recebem poderes especiais dos deuses, e essas habilidades são o que decidem o estilo de vida das pessoas. O anime começa com uma carroça sendo atacada por um grupo de goblins e uma turma de guerreiros aparece para ajudar protegendo a carroça. Enquanto isso, nosso protagonista, um garoto faminto chamado Fate Graffiti, estava no seu turno sendo o guarda do castelo, enquanto sua barriga roncava sem parar. Mais tarde, o grupo de guerreiros passa por ele, comentando que por conta da caça aos goblins, eles conseguiram ganhar dinheiro além de terem conseguido subir de nível. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá. Fate escuta a conversa e pensa como nunca vai conseguir fazer algo grandioso como eles, por ser apenas um inútil com uma barriga que não parava de roncar, graças à habilidade gula que recebeu dos deuses, que não servia pra mais nada além de fazer ele sentir uma fome insaciável. Porém, Fate pensa que pelo menos conseguia se manter trabalhando para a família Vleirik. Perto dali vemos os 3 irmãos Vleirik, que são cavaleiros sagrados, responsáveis pela segurança da população, e por conta dessa profissão, eles passam pelas pessoas da cidade se achando superiores, sentindo-se no direito de maltratar os outros por motivos bestas. Depois de um tempo, com Fate mal aguentando a barulheira do seu estômago, ele fica aliviado por seu turno estar finalmente terminando, quando os 3 irmãos aparecem perguntando se Fate fez um bom trabalho no lugar deles. E como o garoto responde de forma positiva, Rafale joga no chão algumas moedas como pagamento pelo serviço. Porém, quando Fate se abaixa para pegar as moedas, Rado decide se divertir pisando na mão do cara. Ele chama Fate de sujo e de outras coisas cruéis enquanto bate nele sem motivo algum, enquanto seus 2 irmãos se divertiam com a situação apenas porque achavam que pessoas com habilidades como as dele deveriam ser gratos, porque na opinião dos 3, ele só conseguiu ganhar dinheiro por conta da piedade dos cavaleiros sagrados. Felizmente, uma outra moça chamada Roxy Hart, que também fazia parte do grupo deles, aparece e dá um fim naquela situação, dizendo que era errado eles cometerem esse tipo de abuso com cidadãos que eles juraram proteger. Enquanto os 3 olhavam Roxy com desprezo, ela continua dizendo que ficar de guarda no portão era uma tarefa destinada aos cavaleiros sagrados, ou seja, os 3 estavam passando a responsabilidade deles para alguém indefeso, como Fate, mesmo sendo obrigação deles de manter a segurança das pessoas da cidade. Porém, Rafale retruca ela, dizendo que eles também possuíam o dever de dar emprego para aqueles que precisavam, como se essa fosse uma boa justificativa para poderem pisar no Fate e o tratarem como lixo. E Roxy questiona exatamente o motivo desse tratamento, porém para os Vleirik isso era apenas uma diferença de opinião profissional. Mas felizmente os 3 irmãos decidem ir embora e deixar Fate em paz, e assim que saem, Roxy corre para ajudar o garoto agindo de forma oposta à família Vleirik, sendo super gentil com ele e até ajudando a limpar seus ferimentos. Fate agradece pela ajuda de Roxy e ela responde que não foi nada demais, já que eles são colegas de guardiões do portão, além de ser a atitude que todos os cavaleiros sagrados deveriam ter. Em seguida, Fate passa seu turno para Roxy e ela pede para ele não permitir passar por aquela tortura de novo e avisar para ela se algo assim acontecesse. Porém, Fate apenas agradece sua preocupação, mas diz que já está acostumado com aquilo. Então ele deixa Roxy no posto e vai comer alguma coisa com o pouco dinheiro que conseguiu. Ele pensa nas palavras dela, porém Fate sabia que por mais que ela quisesse ajudar ele, isso só faria ela também ter problemas com a família Vleirik, e exatamente por isso ele pensa que não podia deixar ela se envolver na situação de forma alguma. Nesse momento, o cara do restaurante repara que mais uma vez Fate tinha apanhado dos Vleirik e alerta ele, dizendo que se continuasse sofrendo esse abuso e o trabalho brutal no seu serviço, vai acabar como outro cara que trabalhou para eles. Mas o garoto não tinha muita opção e por isso apenas agradece pela comida e vai embora, com a barriga ainda roncando graças à habilidade de gula, fazendo ele pensar como queria ter nascido com alguma outra coisa mais valiosa, nem precisando ser um cavaleiro sagrado, mas algo mais útil como guerreiro, mercador ou até um artesão. No caminho de volta para casa, Fate acaba avistando alguns ladrões que estavam invadindo o castelo e corre para avisar Roxy, que ainda estava de guarda no portão. Imediatamente ela decide abandonar seu posto para ir atrás dos ladrões, deixando Fate no seu lugar. Ele pede para ela tomar cuidado e ela o tranquiliza, dizendo que confia em suas habilidades. Algum tempo se passa com Fate escutando o barulho de luta da Roxy contra os bandidos, torcendo para tudo acabar bem, quando de repente o barulho para e um dos ladrões aparece ferido correndo na sua direção. Fate congela e pensa em fugir para longe, mas ao se lembrar que Roxy confiou o seu posto nele e que se fugisse era ela que iria se encrencar, ele enfrenta seu medo, determinado a não deixar o ladrão escapar. Então, colocando sua lança na frente, Fate consegue dar um fim no bandido, e com essa ação a habilidade de gula dele finalmente é ativada, fazendo seus status aumentarem. Isso deixa ele bastante surpreso, e quando Roxy aparece preocupada com ele, Fate consegue escutar os pensamentos da garota, ficando ainda mais confuso do que antes. Porém, assim que Roxy solta sua mão, ele para de conseguir ler sua mente. Ela diz que precisa informar o que aconteceu para os seus superiores, e Fate diz que é melhor ela não mencionar sua ajuda, pensando que isso poderia causar problemas para ela.
ela, já que era seu turno, e Roxy aceita não falar nada, achando que aquilo era para não causar problemas com a família Vlaric. Porém, ela sabia que teria falhado em seu dever de proteger o castelo se não fosse por ele, e como uma forma de agradecer, ela oferece um novo emprego para ele para trabalhar para sua família, deixando claro para Fate que não deveria se preocupar com os Vlaric, porque somente ele poderia decidir seu próprio futuro. Isso deixa ele pensativo, afinal era uma grande oferta deixar de trabalhar para os 3 irmãos problemáticos, que o tratava como lixo, para trabalhar para a família Hart com Roxy, que sempre foi gentil com ele. Porém, Fate se preocupa em deixar o trabalho, já que precisaria de alguém para proteger o castelo durante seu turno, mas Roxy lembra que essa era uma função somente dos Cavaleiros Sagrados, e por isso não deveria ser uma preocupação dele. Então, já que não tinha nenhum motivo prendendo no atual emprego, Fate aceita a oferta de Roxy. Ele analisa as mudanças dos seus status, percebendo como elas aumentaram. Com isso, ele nota 2 habilidades novas, sendo elas identificar e telepatia, percebendo que quando conseguiu ler os pensamentos da Roxy antes, era efeito da telepatia. Apesar de ainda não entender direito o que estava acontecendo, Fate pensa que ao menos com um status assim, ele poderia talvez conseguir derrotar algum monstro. Então no dia seguinte ele vai comprar alguma arma que fosse útil, mas pro seu azar, as 2 moedas de prata que ele conseguiu juntar em 5 anos que estava vivendo na capital, só davam para pagar alguma arma que era considerada lixo. Como não tinha outra opção, ele analisa as espadas uma a uma com sua habilidade de identificar, porém todas elas tinham 0 tanto de durabilidade quanto de força, até que uma espada preta chama sua atenção por ser suja e tratada como lixo, fazendo ele se identificar com ela. Ao analisar aquela espada, Fate descobre que ela se chamava Ganância, e por algum motivo ele percebe que conseguia ler seus pensamentos. A arma diz que eles têm muito em comum e que se Fate ficar com ela não iria se arrepender. Então, como uma espada que fala não é lá comum, ele decide seguir seu conselho e comprar ela. Enquanto isso, na casa dos Vlaric, Mimil conta os boatos que ouviu sobre Roxy estar querendo contratar Fate para trabalhar na família dela, considerando essa atitude uma afronta contra eles, mas Rafale diz que eles não precisavam do Fate porque poderiam substituir o cara facilmente. Mimil insiste, dizendo que Roxy questionou a forma deles lidarem com os deveres de Cavaleiros Sagrados, mas Rafale responde que não valia a pena complicar as coisas, porque os Harts e os Vlaric são parte das 5 famílias que apoiam o rei. Em seguida, ele diz que tá de saída porque tem que ir pro distrito militar. Sua irmã pergunta o que ele tanto estuda lá e ele responde que é um estudo sobre como se tornar um ser imortal, uma resposta que Mimil não leva nem um pouco a sério. Enquanto isso, Fate resolve ir para um lugar afastado para testar sua nova espada falante, quando um Goblin o ataca. Fate consegue ativar suas habilidades a tempo de se defender, eliminando o Goblin, fazendo seus status subir ainda mais. Porém, ele descobre logo em seguida que os Goblins sempre andavam em grupos, se vendo cercado por uma porção deles. Ele então começa a enfrentar um Goblin por vez, bloqueando seus ataques, atacando um a um, e depois de passar a noite inteira matando as criaturas e subindo de status, ele finalmente elimina todos eles, estando exausto de tanto lutar. Em seguida, Fate dá uma olhada nos seus status e se assusta ao ver que tinha mais habilidades novas e ainda por cima, para sua alegria, sua barriga tinha finalmente parado de roncar. Ele comenta que achava que não era possível adquirir novas habilidades, e a espada explica que ele conseguiu isso graças à Gula. Ela diz que normalmente as pessoas conseguiam somente aumentar seus status nas batalhas, subindo de nível à medida que ganhavam experiências, mas a Gula permitia roubar habilidades e status dos seus adversários, tendo como negativo o fato de não conseguir ganhar experiência, fazendo Fate entender finalmente o motivo de ainda ser do nível 1. Ele pergunta como a espada sabia de tudo aquilo e ela responde que eles são iguais, e ao ver alguns guerreiros se aproximando, ela diz que a Gula é uma das habilidades que desafiam as leis divinas, e por isso podia causar problemas para ele caso alguém descobrisse desse seu poder. Ao saber dessa informação, Fate decide trabalhar sozinho, somente ele e sua espada falante, que logo lembra que ele precisava de dinheiro e por isso deveria pegar as orelhas dos Goblins antes de ir. Então, depois de algum trabalho para pegar as orelhas dos 38 Goblins que eliminou, Fate consegue 3 moedas de prata e 80 de bronze, comemorando o fato de finalmente ter dinheiro para poder comer uma carne. Porém, a espada começa a cobrar sua manutenção, dizendo que ela deve ser tratada como uma joia, o que explicava bastante seu nome ser Ganância. Nesse momento, Fate acaba trombando com um cara encrenqueiro que estava saindo de um beco com uma garotinha, e ao tocar nela, Fate consegue escutar a menina pedindo socorro. Claramente tinha algo errado naquela situação, mas ao analisar o cara com a identificar, Fate percebe que ele conseguiu ocultar suas habilidades, deixando elas invisíveis. Porém, mesmo sem saber do que o cara era capaz de fazer, Fate segue o homem até um lugar escondido onde ele prendeu a garota e a torturava sem mostrar piedade. A espada até tenta convencer Fate a recuar, porém Fate não podia ver alguém sofrendo e não fazer nada para ajudar, e já estava decidida a salvar a garotinha. Perto dali, em um orfanato, uma freira conta para as crianças que a deusa Laplace criou o mundo, e quando ela partiu, deu uma bênção para cada uma das pessoas, poderes especiais que eles chamam de habilidades. Ela pede para as crianças agradecerem Laplace por suas bênçãos antes da refeição do dia, e todos fazem isso e em seguida começam a comer, com exceção de um garotinho. A freira pergunta se ele tá se sentindo mal e o garoto diz que
Laplace não é justa, já que deu habilidades incríveis para algumas pessoas, como as que os Cavaleiros Sagrados e Guerreiros possuem, enquanto para outros como ele, ela deu habilidades fracas, explicando que esse foi o motivo dele ter sido abandonado. A Freira então conta que há muito tempo atrás, quando Laplace ainda protegia o mundo, antes de dar as habilidades para as pessoas, não existia status e nem mesmo os monstros, com todos vivendo de forma igual. O garoto chora dizendo que queria ter nascido naquela época e nesse momento, uma outra freira aparece e diz que não encontrou Sahara, uma garota do orfanato que estava desaparecida. Ela diz que não encontrou ela pelos arredores e por isso vai procurar na cidade. A senhora olha para a cadeira vazia de Sahara, ficando preocupada com o que pode ter acontecido, sem nem imaginar que a pobre garota tinha sido sequestrada por um homem que estava a maltratando naquele momento. Ele queria entregar Sahara para um cavaleiro e ela chora com medo do que ia acontecer. Porém, para sua sorte, Fate estava lá e aproveita um breve momento que o cara deixa a menina sozinha para entrar em ação. Porém, foi o tempo de soltar as correntes que prendiam Sahara para o homem retornar. Ele diz que acha a atitude de Fate de tentar bancar o herói bastante idiota. Fate então se prepara para lutar, se colocando na frente da garota para protegê-la. Mas como ele não sabia o que fazer, sua espada, Ganância, diz que o homem claramente estava se achando mais forte do que ele, e por isso Fate deveria entrar no jogo para tirar vantagens dessa confiança. Ele decide seguir a ideia da sua espada e correr fingindo estar com medo. Isso faz o cara se divertir com a situação, pensando que se desse um fim em Fate na frente da garota, ela ficaria completamente obediente a ele. Então depois de um tempo, Fate para de correr e derruba as caixas que estavam no local, pulando sobre elas para atacar o cara. Percebendo que Fate de fato ia lutar para proteger a garota, ele ativa sua arma fazendo ela brilhar e a Ganância reconhece que aquela era uma lâmina afiada. Então ela pede para Fate atacar rápido e acertar o homem através da sua espada. O garoto imediatamente faz isso, partindo a lâmina afiada e atingindo um homem em seguida, com apenas um golpe. Com o homem derrotado, Fate pergunta quem foi o Cavaleiro Sagrado que mandou ele sequestrar a criança. Porém, como o homem se recusa a falar, Fate força a barra, colocando sua espada na ferida do cara. Isso faz imediatamente o homem confessar que foi contratado por Rado Vlarik. Depois de ser salva, Sahara começa a sentir fome e Fate escuta o ronco da sua barriga. Então os dois finalmente se apresentam e Fate leva ela para comer alguma coisa. Ele compra 2 espetinhos de carne para eles e Sahara explica que é a primeira vez que comia carne na vida. Então Fate decide dar o outro espetinho para ela também. De noite ele devolve a garota pro orfanato, onde imediatamente ela corre pros braços da freira, que fica super feliz ao ver que ela estava bem. As duas agradecem Fate e ele fica surpreso porque ninguém nunca tinha agradecido ele antes. Ele explica para Sahara que tem uma habilidade fraca assim como ela, e diz que não importa as dificuldades, se ela conseguir rir das coisas, um dia a felicidade vai chegar. Sahara pergunta se isso valia para ela também e ele diz que sim. Fate lembra que seu pai havia falado aquela frase para ele quando era criança, e que ele teve a mesma reação da Sahara, mas apesar de não ter entendido aquela frase na época, graças a ela ele conseguiu chegar onde estava, e desejava que Sahara conseguisse o mesmo. Em seguida ele se despede da garota e segue seu caminho. Depois Fate analisa seus status e percebe que adquiriu a técnica de espada de uma mão, a habilidade que o sequestrador tinha. A Ganância explica para Fate que com essa habilidade ele vai poder ter artes e técnicas secretas, além de dar 2 golpes no tempo de um. Fate então percebe que o cara podia ter usado essa técnica quando estava lutando contra ele, o que com certeza não teria terminado bem pro Fate. Ele questiona por que a Ganância não contou para ele o perigo que estava correndo. A espada responde que seria horrível interromper o momento heróico dele, e Fate diz que se soubesse dos riscos não teria feito nada. Então a Ganância fala que as batalhas dependem muito de sorte e por isso não é garantido que a vitória seja do adversário mais forte. Porém, isso faz Fate desejar ter ainda mais poder, para não ter que ficar dependendo da sua sorte. Nesse momento, a Ganância lembra Fate que no dia seguinte vai ser o primeiro dia de trabalho dele na casa da família Hart, e ele ainda estava usando os mesmos trapos de antes, fazendo o garoto lembrar que ainda tinha que comprar alguma roupa nova. Enquanto isso, na taverna que Fate costumava frequentar, o taverneiro conversa com o cliente. Ele conta que ficou sabendo que Mason, o pai da Roxy, foi derrotado por um dragão divino em Galia, e agora ela vai assumir o seu lugar. Porém, como seu pai era quem mantinha os cavaleiros sob controle, todos estavam com medo, porque duvidavam se a Roxy iria conseguir controlar os cavaleiros encrenqueiros como os irmãos Vlarik. No dia seguinte, Fate vai para o seu primeiro dia de trabalho, usando roupas bem mais apropriadas. Ele fica impressionado com o tamanho do lugar quando encontra Roxy, que já estava aguardando sua chegada. Depois, Roxy apresenta Fate para o seu pai, levando ele até a sua lápide. Ela conta que ele faleceu 5 dias atrás, ao lutar contra um dragão divino em Galia, um continente dominado por monstros. Ela diz que ser um cavaleiro sagrado é uma tarefa bem perigosa, porque uma das tarefas deles é conter os monstros como um dragão divino, que não saía da sua toca há mais de 1000 anos, que fez seu pai e todo o exército dele ser aniquilado. Isso pega Fate de surpresa, pois ele não sabia o que o Roxy estava passando, e mesmo estando de luta, ela ainda se preocupou com ele. Então ela diz pra Fate que ela, a nova líder da família Hart, estava contando com ele. Os dois vão apertar suas mãos, porém Fate
Fate lembra que ao fazer isso vai conseguir ler os pensamentos dela. Então ele aproveita a chegada de uma trabalhadora da casa para fugir do aperto de mão. Roxy apresenta Fate para a moça que se chama Haru, e ela explica que é a governanta da família Hart, e pede para ele se comportar de forma apropriada como um bom servo dos Harts. Fate concorda com seu pedido. Mais tarde ele come uma boa refeição pela primeira vez em 5 anos, o que deixa ele bastante animado e Haru fica irritada com seu comportamento. Uma semana depois, Fate trabalha parando a grama do jardim quando 2 homens aparecem pedindo para ele não exagerar no serviço e descansar um pouco. Eles comentam que no início acharam ele estranho por ficar falando com sua espada e comer carne como se o mundo fosse acabar, e Fate explica que é porque ficou muito tempo sem comer nenhuma carne. Nesse momento sua barriga ronca e os dois estranham porque Fate tinha acabado de fazer uma refeição. Em seguida Haru aparece e diz que Roxy estava chamando por ele. Fate então vai ver ela sem entender por que sua barriga não parava de roncar, já que tinha se alimentado bem. Ele encontra com Roxy no jardim e ela pergunta se ele já se acostumou com o trabalho, mas ele não responde porque sua cabeça continua na sua barriga roncando. Roxy chama ele de Fei, um apelido carinhoso, e quando Fate finalmente percebe que ela estava o chamando, ele lembra do seu falecido pai que também o chamava assim. Fate explica para Roxy que seu pai morreu em uma caça aos monstros, e ela percebe que os dois perderam seus pais, tendo isso em comum. Fate então pergunta qual o motivo do apelido e Roxy diz que agora que ele trabalha para sua família, é praticamente parte dela. Isso deixa o garoto sem graça, porém de repente ele começa a se sentir fraco e desmaia. Quando acorda, Fate encontra um bilhete da Roxy, dizendo que ele está livre dos serviços do dia seguinte para poder descansar e se recuperar. Ele então pergunta para Ganância se ela sabia o motivo dele estar cada vez mais faminto. Afinal, antigamente ele conseguia suportar sua fome, se alimentando muito pior do que atualmente. A Ganância estranha ele tá perguntando aquilo só agora e explica que depois que a gula começa a sentir o gosto das almas, a fome só piora. Quanto mais devorar, mais ele vai ficar forte. Porém, isso também significava que mais ele vai querer comer, estando fadado a consumir almas enquanto viver. Basicamente, ou ele alimenta a gula ou perde o controle e ataca qualquer um em seu caminho. Fate fica horrorizado pensando que aquilo é quase como ser um monstro. Então a Ganância avisa que quando sua fome estiver chegando ao limite, isso vai ficar visível nos seus olhos. Fate então vai até o espelho e vê que estava com olhos vermelhos, sendo claramente um sinal que estava chegando ao limite. Sabendo disso, Fate sai para caçar monstros. A Ganância explica que os olhos vermelhos é um poder temporário que permite um melhor uso da habilidade Gula, deixando ele com visão noturna e com a capacidade de caçar suas presas pelo cheiro. Além disso, ela também fazia as presas fracas ficarem paralisadas de medo, e por esse motivo, quando Fate localiza um grupo de goblins, todos estavam parados, facilitando sua caçada. Ele ataca um por um, porém quando acaba percebe que ainda estava com os olhos vermelhos. Então Fate vai até a floresta dos hobgoblins, onde ele continua sua caçada, cada vez mais faminto. Depois de um bom tempo, ele finalmente acalma sua gula insaciável, e a Ganância recomenda Fate caçar monstros com mais frequência, para não correr o risco dele chegar ao limite. De repente, uma criatura grande aparece e Fate descobre que se tratava do rei dos goblins. Ele analisa os status da criatura, descobrindo que não tinha muita diferença entre eles, com a exceção de uma habilidade de regeneração de saúde, que permitia o goblin se curar. A Ganância explica que com ela, Fate podia continuar lutando mesmo quando tivesse ferido, o que faz o garoto desejar adquirir a habilidade. Ele se aproxima do goblin silenciosamente para dar um ataque surpresa, porém a criatura sobrevive ao seu ataque, obrigando Fate a engolir seu medo e enfrentar a criatura novamente. Depois de dar mais um ataque, Fate finalmente consegue derrotar o rei dos goblins e adquirir a regeneração de saúde, melhorando seus status. Porém, depois de tanto trabalho duro para se melhorar, a Ganância diz que se ele entregar seu status para ela como oferenda, ela vai poder alcançar seu primeiro nível e mudar de forma, ganhando novas funções. Fate fica interessado em melhorar sua arma, porém a espada avisa que para isso acontecer, ele vai precisar entregar tudo o que conseguiu desde que eles se conheceram, lembrando que ela não possui o nome de Ganância à toa. Então Fate diz que prefere deixar as coisas como estão, mas a Ganância diz que se ele não fizer isso, vai perder o direito de usar ela. Basicamente, Fate tem que escolher entre ficar forte sozinho ou dividir sua força com sua espada para eles caminharem juntos. Então, como a Ganância é a sua única parceira, ele decide ficar com ela, abrindo mão do seu status. Imediatamente, Fate sente seu poder indo embora e a Ganância se transforma em um arco mágico. Para mostrar para Fate como ele funciona, a Ganância revela que tem um goblin observando eles há algum tempo e pede pro Fate disparar nele. Ela explica que as flechas vão aparecer sozinhas e que elas sempre acertam o alvo, independente de onde ele mirasse. E assim, Fate pega as flechas e atira na criatura, ficando impressionado com a sua nova arma. Em seguida, Fate pega as orelhas do Rei Goblin e entrega elas pro orfanato, tendo a certeza de que o dinheiro que eles vão conseguir vai dar para alimentar as crianças por um bom tempo. Alguns dias depois, Fate trabalha na casa da família Hart como de costume, quando vê uma garota saindo de lá. Mas quando ele chama ela, Fate descobre que a garota é a Roxy. Ele pede desculpa explicando que não reconheceu ela porque estava bem diferente. Como Fate já tinha sido vista, Roxy confessa que tá indo disfarçada
chamada para a cidade para fazer uma inspeção secreta. Ela pede para Fate manter em segredo, principalmente da Haru, pois ela não gostaria de ver a chefe da família Hart daquela forma. Fate entende e promete não contar nada, pedindo desculpas por atrasar ela. Em seguida, ele começa a voltar para o seu trabalho, mas Roxy segura Fate, pedindo para ele acompanhar ela em sua inspeção secreta, como sua escolta. E assim os dois vão para a cidade juntos. No caminho, ele acaba chamando Roxy pelo seu nome, mas tanto sua espada, Ganância, como Roxy fala que se Fate chamar ela pelo nome, todos vão descobrir sua identidade. A garota então pensa um pouco e pede pra Fate chamar ela de Rocky. Ganância comenta que não mudou muita coisa e Fate manda ela calar a boca. Porém, o Roxy pensa que ele tava falando com ela e fica mal com isso, mas Fate explica que não foi com ela. Roxy comenta que ficou empolgada por sair com ele, mas isso faz os dois ficarem vermelhos de vergonha. A Ganância faz um comentário sobre o momento, deixando Fate estressado. Ele pega sua espada com raiva, mas Roxy pede pra ele não tratar sua arma daquela forma, o que obviamente deixa a Ganância feliz por pelo menos a Cavaleira Sagrada saber como se deve tratar uma arma. Então Roxy percebe que nunca tinha notado a espada do Fate antes. Ele fica com medo porque alguém com uma habilidade tão inútil como a dele não teria uma espada. Roxy não podia descobrir sobre nada, principalmente a verdadeira função da sua habilidade Gula, devorar almas sem parar até o fim da sua vida. Distraído com seus pensamentos, Fate acaba deixando a Ganância cair da sua mão, e Roxy pega ela e aproveita para dar uma olhada. Depois de ver a arma que Fate tinha, ela diz que ele deveria cuidar melhor dela e decide levar ele mais tarde para conhecer o ferreiro da família Hart. Então os dois seguem um caminho com Ganância ainda irritando Fate, até que finalmente chegam no meio da cidade. Eles caminham pelo mercado e Roxy vê umas uvas que pareciam boas e decide experimentar. Ela pega 2 uvas com o vendedor e entrega uma delas para Fate. As uvas eram dos vinhedos da família Hart e assim que prova, Fate comenta como a uva tava doce e Roxy acaba soltando que as uvas vieram da sua casa. O vendedor escuta seu comentário e, para proteger a identidade secreta da Roxy, Ganância sugere deles inventarem que ela tem um parente que trabalha para a família Hart. O plano dá certo e Roxy agradece Fate por ter ajudado. Nesse momento, todas as pessoas ficam assustadas, porque um cavaleiro sagrado estava se aproximando do mercado. Depois da morte do pai da Roxy, todos eles, por mais inferior que sejam, se tornaram insuportáveis. O povo fica em silêncio esperando o cavaleiro ir embora, mas bem na hora que ele estava passando perto do Fate, sua barriga começa a roncar. O cavaleiro escuta e vai até Fate, obrigando ele a pedir desculpas várias vezes, mas era bem claro que o cavaleiro só queria humilhar Fate cada vez mais. Então Roxy decide impedir que aquela situação continue. Ela questiona o cara, dizendo que Fate já tinha se desculpado e ele estranha uma garota qualquer se dirigir a um cavaleiro daquela forma, mas ao olhar para Roxy ele acha seu rosto familiar. Com isso, todas as pessoas começam a se perguntar se aquela é a Roxy. Mais uma vez, a Ganância dá uma sugestão para eles conseguirem uma saída, dizendo para Fate fingir ser namorado dela. Ele repete sua sugestão e Roxy escuta, achando aquilo uma ótima ideia. Ela rapidamente começa a agir como sua namorada, segurando seu braço e perguntando por que ele não comeu o café da manhã que ela fez. Roxy diz que se Fate não comesse da sua comida, ela não iria mais cozinhar para ele. Os dois então pedem desculpas pro cavaleiro e saem de perto da multidão, antes que algum novo problema aparecesse. O plano funciona porque todas as pessoas pensam que aquela não podia ser a Roxy, afinal uma cavaleira sagrada não saberia cozinhar. Enquanto isso, os dois se escondem com Roxy segurando o braço do Fate. Isso faz a habilidade de telepatia ativar e Fate começa a ouvir os pensamentos da Roxy, que estava nervosa por estar segurando o braço dele. Então rapidamente Fate se solta e começa a pensar que ser escolta de Roxy é uma tarefa bem difícil para ele. Quando Fate percebe, vê que o Roxy já estava longe olhando algumas joias no mercado. Ela repara em umas rochas e pergunta se elas também são joias e o mercador explica que elas são minério bruto e que não tem como saber se tem joia ou não até abrir. Ele pergunta se Roxy quer testar sua sorte e Ganância comenta com Fate que sua habilidade de identificar consegue achar um minério bruto com pedras preciosas facilmente. Ele decide testar, mas Roxy demonstra se interessar muito mais por uma joia azul. Fate observa que naquele momento ela nem parecia uma cavaleira sagrada, se parecendo muito mais com uma garota comum. O mercador então diz que pode dar um desconto para eles, mas Roxy apenas agradece e diz que uma joia não tem utilidade para ela. Roxy então deixa a joia no seu lugar e volta para sua inspeção secreta. Nesse momento, 2 pessoas passam pelos dois conversando sobre o misterioso fato dos milhares de goblins que apareceram mortos. Fate tinha derrotado vários goblins em um nível bem anormal e isso fez com que as pessoas pensassem que aquilo tinha sido obra de um monstro. Ao escutar a conversa, Roxy corre atrás dos dois e pergunta se eles sabiam mais sobre aquela história, mas os caras mandam ela perguntar para os guerreiros. Então Roxy pede para Fate levar ela em algum lugar que eles pudessem descobrir mais sobre aquele caso. Fate percebe que a inspeção dela era sobre essa investigação e fica preocupado, afinal ele é o monstro que eliminou os goblins. Mas como Roxy pediu, Fate leva ela até a taverna que ele costumava ir quando saía do seu antigo trabalho. Assim que vê Fate, o taverneiro fica bem surpreso, afinal ele sumiu por bastante tempo, que todos pensaram que ele não estava vivo. Fate então apresenta Roxy usando seu nome falso e dizendo que ela é uma colega do seu novo trabalho. O taverneiro fica feliz em ver que seu antigo cliente estava vivo e tinha até uma namorada. Isso deixa Fate com
medo porque ele não sabia se Roxy podia se incomodar com aqueles maus entendidos. Em seguida, Roxy acaba quebrando seu copo ao segurar ele, e o taverneiro explica que aquilo é bastante comum de acontecer, principalmente com os clientes guerreiros por não conseguirem controlar sua força. Porém, Fate também acaba quebrando seu copo, mas isso não levanta nenhum tipo de suspeita, porque aquele copo já estava bem fraco. E assim, enquanto os dois comem a refeição, o taverneiro conta que um guerreiro lucrou bastante com orelhas de Goblin recentemente, porque quando ele foi caçar, encontrou vários cadáveres com suas orelhas intactas. Isso só faz Roxy pensar que realmente se tratava de um monstro. Afinal, um outro guerreiro teria levado as orelhas para conseguir dinheiro. O taverneiro comenta que com certeza aquilo vai ser ruim para os negócios, porque qualquer tipo de venda é necessário passar pelo território dos Goblins, e ninguém vai querer correr o risco de se encontrar com um monstro misterioso no caminho. Isso deixa Fate se sentindo mal, pois de certa forma ele e sua Gola eram os responsáveis. Nesse momento, um outro cliente da taverna aparece e se assusta ao ver Fate depois de tanto tempo. Depois o homem conta que o boato mais comum que estava rondando pela cidade era de que o monstro em questão se tratava de um Lich, o que de fato era uma grande ameaça e por isso os Cavaleiros Sagrados vão agir contra ele. A ganância diz que no estado atual do Fate ele não tinha chances contra os Cavaleiros Sagrados, mas Fate se preocupa com Roxy se juntar à caçada e acabar vendo ele no seu estado faminto. Nesse momento, vários clientes entram na taverna e um deles se aproxima da Roxy querendo que ela se junte na mesa com eles. Roxy imediatamente empurra o cara, fazendo ele voar até a parede. Essa demonstração de força faz todos perceberem que ela só podia ser uma cavaleira sagrada. Ela então revela ser a Roxy e imediatamente todos os homens pedem desculpas pela forma que trataram ela. Eles oferecem até dinheiro, demonstrando ter muito medo dos cavaleiros sagrados. Mas Roxy demonstra se sentir mal por seu povo, que eles deveriam proteger, terem tanto medo deles, demonstrando ter o mesmo coração que seu pai tinha. Depois, Roxy se diverte com o povo da taverna e mais tarde ela leva Fate até o ferreiro da sua família para ele dar uma manutenção na ganância, o que deixa ela se sentindo renovada. Em seguida, Roxy agradece Fate, pois sem sua ajuda ela não iria conseguir descobrir nada sobre o monstro. Ele então pergunta por que ela não sabia sobre a caça dos Cavaleiros Sagrados e Roxy diz que a sua família Vlarik tá controlando as informações e não passando nada para ela. Nesse momento, os dois escutam uma voz familiar e vão na direção dela, vendo o Rado perturbando uma pobre criança. A Mimil tenta disfarçar, dizendo que eles estavam apenas dando proteção ao garoto que estava perdido, porém estava claro que aquela não era a melhor forma de proteger um garotinho. Então ela pede pra Fate dar um jeito e imediatamente ele pega a criança e leva ela pra longe dos irmãos Vlarik. Roxy então questiona por que ninguém avisou ela sobre a caça ao monstro, e Rafael inventa que achou que ela estava sofrendo pela perda do seu pai. Roxy então garante que já estava bem e pede pra ser informada da próxima vez. Os três irmãos vão embora e a criança diz que odeia os cavaleiros, deixando Roxy mal. Ela pede desculpas pra ele, mas o garoto não entende, porque não reconhece o Roxy por conta das suas roupas. Então o garoto conta que se perdeu da sua mãe e Roxy e Fate prometem ajudar ele. Enquanto procuram, Fate se lembra que quando perdeu seu pai, há 5 anos atrás, ele se mudou pra capital e também ficou perdido, assim como aquela criança, e uma cavaleira sagrada o ajudou. Depois de muito tempo, já estava ficando tarde para eles continuarem a busca, e Roxy oferece a criança para passar a noite na sua casa, para eles continuarem a procura no dia seguinte. Porém, nesse momento, o garoto consegue encontrar sua mãe. Os dois ficam felizes por ajudar o garoto e depois percebem que com certeza vão ser repreendidos por terem sumido o dia inteiro. E Roxy fala para os dois voltarem para casa deles, deixando Fate feliz por ter sido incluído na frase. Como esperado, os dois são repreendidos e de noite, Fate pergunta para Ganância se tinha alguma forma dele continuar caçando sem ser reconhecido por Roxy. A espada então fala para ele de uma máscara que distorce a percepção, o que vai fazer ele parecer diferente, independente de quem ver ele caçando. Porém, a máscara ficava bem perto do mercado de joias e por isso Fate leva um minério bruto de presente para Roxy, como forma de agradecer pelo trabalho que ela deu para ele, onde ele tem comida todo dia e um lar, com amigos que o consideram família. Roxy entende e agradece por tudo que Fate fez para ela, então ele explica que gostaria de ter comprado a joia azul que ela se interessou, mas ele não tinha dinheiro suficiente. Roxy agradece pelo presente e quebra um minério para ver se tinha alguma joia. Obviamente ele estava lotado de joias preciosas, porque Fate trapaceou usando sua habilidade de identificar para escolher o melhor minério bruto para Roxy. Ela diz que vai guardar o presente com todo o carinho e oferece algo em troca para ele, sugerindo dar uma pedra de amolar para sua espada. Fate fala que não precisava receber nada em troca, mas a ganância questiona sua decisão e manda ele cuidar melhor dela e aceitar logo o presente. Enquanto isso, os Cavaleiros Sagrados se reúnem para discutirem a viagem para Galia. E assim o tempo passa com Fate ainda caçando bastante Goblins, para conseguir subir seu status e para ficar forte o suficiente para enfrentar os Cavaleiros Sagrados caso fosse necessário, porque todos ainda achavam que quem estava caçando eles era um Lich, que eles nomeiam de cadáver por conta da máscara que impedia que as outras pessoas reconhecessem ele. No dia seguinte, Fate trabalha com sono, afinal estava levando uma vida dupla, tendo que trabalhar para a família Hart durante o dia e à noite caçar os Goblins. Porém, nesse momento, Roxy aparece avisando que ela tinha uma nova missão e como da outra vez, ela pede para ele ir junto. E assim
assim, depois de um tempo, os dois chegam em uma nova terra da família Hart, onde fica o vinhedo que estavam vendendo no mercado que ele e Roxy viram durante a última missão dela na cidade. Lá também é onde a mãe do Roxy, Aisha Hart, mora. Ela cumprimenta sua filha e pergunta quem era o garoto que estava com ela. Roxy explica que é um empregado da família que ela contratou. Fate se apresenta todo sem jeito e Aisha faz o mesmo, sendo super simpática com ele, dizendo que Fate é bem-vindo na sua terra. Porém, de repente, ela pergunta se ele gostava da Roxy. Isso deixa os dois bem nervosos, mas na verdade Aisha só queria saber o que Fate achava dela como patroa. Os dois ficam aliviados pela pergunta não ser o que eles pensaram, e Fate responde que gosta muito da Roxy, e se tiver permissão vai servir ela até o fim da sua vida. Sua resposta deixa Aisha feliz. Já Roxy fica tão nervosa que corre pro seu quarto com a desculpa de estar muito cansada. Ele pergunta se disse algo errado, então Aisha explica que desde pequena Roxy foge quando algo a deixa desconfortável. Ela ainda diz que quando Roxy era criança ela era bem chorona e tinha muito medo de insetos. Exatamente por conta dessas coisas, Aisha comenta que ficou bastante surpresa por Roxy ter se tornado uma cavaleira sagrada. Aisha demonstra estar bastante preocupada com a sua filha, afinal ela perdeu seu pai de repente e se tornou a chefe da família. Então Fate tranquiliza Aisha dizendo que Roxy é uma excelente cavaleira sagrada e todos têm muita fé nela, além de ser excelente nas funções como chefe da casa. No seu quarto, Roxy olha suas coisas, incluindo um quadro dela e do seu pai, Mason. Assim como sua mãe, ele também não pensava que ela fosse se tornar uma cavaleira sagrada, mas Roxy desejava ser como ele, o tipo de cavaleiro que ri com as pessoas, porém ela ainda não tinha conseguido atingir o seu objetivo. Mais tarde, Fate trabalha no vinhedo ajudando na colheita das uvas, quando um dos trabalhadores oferece um suco para ele se refrescar. Um homem explica que a família Hart ajudou pessoalmente na cultivação da terra por gerações, e por isso todos da propriedade se orgulham de terem contribuído na plantação. Fate pergunta se até mesmo Mason colaborou com o cultivo, e o homem diz que sim, lamentando por terem perdido ele em Galia. Ele comenta que deve estar sendo muito difícil para Roxy, e por isso eles não tinham certeza se ela iria aparecer daquela vez. Todo um ano Roxy ia para lá para ajudar na colheita, além de caçar monstros para proteger o local, porque aquela era a época principal para muitas colheitas, e por isso era comum os monstros atacarem em busca de alimento. O homem explica que atualmente eles estão lidando com kobolds vindos do vale ao norte. De repente a barriga do Fate ronca alto e o homem pensa que ele estava ficando com fome de tanto trabalhar. Porém Ganância explica que o real motivo da sua fome era que depois de caçar tantos goblins, a habilidade Gula estava começando a sentir vontade de se alimentar de almas diferentes. No fim do dia, Fate finaliza o trabalho e volta para casa quando vê uma garota que estava passando por lá. Ao se aproximar, Fate percebe que ela tem olhos vermelhos, assim como os dele quando estava com fome. Ele tenta analisar as habilidades dela com identificar, porém não consegue visualizar nada. A garota então diz que chegou cedo demais e vai embora, explicando para Fate que foi até lá para caçar os kobolds, mas que ele podia ficar com eles. Ela ainda fala que os dois vão se ver novamente, o que deixa Fate bem confuso. Então ele pergunta para Ganância quem era ela, mas sua espada diz que não conhece a garota. Ele desconfia de Ganância estar escondendo algo, porque ela costumava ter um comentário sobre tudo e no momento estava bastante quieta. Porém Ganância diz que nem mesmo ela, com sua grandeza, tem todas as respostas. Nesse momento, Roxy aparece trazendo um pouco das uvas. Ao passar pela garota, Roxy repara que ela parece ser uma Galiana. Há 4.000 anos atrás, Galia era uma grande potência militar, mas uma onda de monstros causou uma grande destruição na nação, eliminando a maioria do povo. Roxy comenta isso com Fate e diz que apesar de existir sobreviventes, ela nunca tinha visto antes uma Galiana de sangue tão puro como aquela garota. Em seguida, os dois decidem que estava na hora de voltar para casa. No caminho, Fate comenta que soube da caça aos monstros e pergunta se ela vai ficar bem. Roxy diz que além de ser uma cavaleira sagrada, ela não vai estar sozinha, já que os guerreiros que trabalham lá vão junto. Por isso, ela diz que tem certeza que eles vão dar conta do serviço. No dia seguinte, todo o vinhedo estava destruído por conta dos kobolds, então os guerreiros vão atrás das criaturas, junto com Roxy e Fate. Eles analisam o bando quando de repente aparece uma criatura bem maior do que os outros. Ao ver um monstro diferente, Fate começa a ter dificuldades de controlar sua fome e Ganância alerta que ele estava chegando ao seu limite. Fate analisa a criatura e descobre que aquele monstro é chamado Portador da Lamentação. Ganância explica que ele é uma fera coroada, que é quando o monstro poderoso, nascido da agressão acumulada por um longo tempo, é chamado, ou seja, que ela era uma criatura bem forte e poderosa. Todos os trabalhadores ficam bastante preocupados, mas Roxy promete proteger as terras e a vida deles, como uma cavaleira sagrada. Porém, Ganância diz pra Fate que aquele monstro é muito forte pra Roxy conseguir enfrentar. Uma fera como aquela estava num nível muito acima até mesmo pra Fate, porém ele pensa que não podia permitir que a criatura continuasse destruindo as terras da família Hart, e muito menos deixar Roxy se machucar. Então de noite, Fate vai caçar a fera que estava rodeada por guerreiros kobolds. Ele pega Ganância na sua forma de arco e dispara nos kobolds com suas flechas mágicas, dando vários disparos em sequência, fazendo a habilidade Gula ser ativada. A fera fica bem irritada vendo Fate eliminando vários kobolds rapidamente. Ele tenta acertar ela, mas a fera usa as
outras criaturas como escudo para se proteger. Fate continua eliminando o máximo das criaturas para subir de nível, mas ainda não era o suficiente para encarar a fera. Então ele lança mais 2 flechas, porém a fera consegue segurar elas, fazendo com que sobrasse ela e um outro kobold. Ganância então diz para eles se aproximarem para Fate atacar com sua espada. Ele faz isso, porém ao se aproximar, a fera começa a se preparar para lançar um golpe, que Ganância reconhece como o ataque da ruína, sendo um golpe completamente letal. Ela pede para Fate tomar cuidado, mas nesse momento o outro kobold consegue dar um golpe nele. Imediatamente Fate se cura com o poder de regeneração que conseguiu com o Goblin Rei. Em seguida a fera lança seu ataque, e apesar dele conseguir desviar, Fate cai como se tivesse bem ferido. Porém isso era só um plano para fazer o kobold se aproximar de forma descuidada. Fate ataca a criatura e consegue eliminar ela, restando somente a fera coroada. Como ele também já tinha conseguido evoluir bastante, Ganância diz que agora ele consegue usar sua arte oculta de primeiro nível. Então Fate entrega 10% das suas estatísticas atuais para Ganância, fazendo ela evoluir para uma arma mais potente. A fera novamente lança o seu ataque fatal, porém Fate também lança seu ataque, destruindo o golpe da fera e atingindo ela em seguida. E assim Fate consegue finalmente eliminar a fera coroada. Porém só quando a luta termina ele percebe o estrago que fez e pensa que exagerou um pouco. De repente ele sente uma sensação estranha e Ganância explica que ele estava sobrecarregado por ter se alimentado com uma alma de qualidade superior pela primeira vez. Ela pede para Fate aguentar firme, porque caso contrário ele sentirá uma coisa muito pior do que a fome. No dia seguinte os guerreiros vão com a Roxy para caçada, mas ao chegarem lá, eles veem que alguém já tinha derrotado todos os kobolds com flechas mágicas. Em casa, Roxy lamenta que toda a paisagem do lugar foi destruída, e Fate se sente um pouco culpado. Aisha pergunta quem seria capaz de fazer algo assim e Fate se preocupa, mas Roxy se lembra da garota de Galha que eles tinham visto, e como tinha boatos de que os Galianos são mais fortes que os Cavaleiros Sagrados, ela pensa que a garota foi a responsável. Mas Roxy diz que o que importa é que agora eles estavam seguros e sua mãe percebe como ela fica super tranquila quando tá perto do Fate. Então mais tarde Aisha pede pra Fate ficar ao lado da sua filha para dar o apoio que ela precisa. Ela diz que apesar dele não ter prestígio, autoridade e poder como os Cavaleiros, ele tinha desejo de ajudar Roxy sempre que necessário e isso tornava ele valioso. Aisha também não tinha nenhuma habilidade valiosa assim como Fate, mas mesmo assim foi capaz de apoiar seu marido. Porém como ela estava bastante doente e não tinha muito tempo de vida, se preocupava de Roxy ficar sozinha e por isso precisava de alguém que a apoiasse no seu lugar. Aisha diz que entende se Fate não puder responder imediatamente, mas pede para ele pensar a respeito. Depois os dois vão embora para voltar para casa e no caminho, Fate pensa se realmente é digno de ficar ao lado da Roxy. Afinal ele estava mentindo para todo mundo e escondendo o verdadeiro poder da sua habilidade Gula. Mais tarde Fate vai caçar goblins como de costume, porém aquelas criaturas já não eram mais suficientes para saciar sua fome, o que era um problema porque não tinha nenhum tipo de monstro mais forte perto daquela região. Para esconder seu olho vermelho, Fate coloca um tapa-olho e vai para a taverna que costuma frequentar. Lá ele pensa como realmente não merecia ficar ao lado da Roxy, quando o cliente chega dizendo que soube que Rado vai se juntar à caçada do cadáver, e tudo para não ter que ir junto com os outros cavaleiros até Galha. Fate estranha eles já estarem combinando uma nova expedição para lá, já que recentemente Mason tinha perdido sua vida naquele lugar. No dia seguinte, depois de todos os cavaleiros serem designados para a expedição em Galha, Roxy conversa com seu pai pedindo para ele cuidar dela. Fate aparece e pede para Roxy não ir, afinal tinha grandes chances dela não voltar. Porém Roxy já tinha decidido cumprir seu dever como cavaleira, mas o que ela não sabia é que aquela expedição foi armada pelos irmãos Vlaric e os outros cavaleiros sagrados, pois a família Hart era um grande incômodo para eles e por isso todos planejavam eliminar Roxy em Galha. Mas enquanto os cavaleiros ficam responsáveis de finalizar o plano, Rafal e Memil iriam até Temburn, onde estava acontecendo uma pesquisa de imortalidade, enquanto Rado ficava responsável de eliminar o cadáver. De noite Fate sai para caçar. Ele pensa que não podia impedir a expedição em Galha e nem Roxy de participar dela, mas também não podia deixar os cavaleiros tratarem as pessoas como lixo e causarem tanto sofrimento. Nesse momento, Rada aparece junto com outros caçadores para deter o cadáver. Os dois se preparam para lutar, com Fate estando no limite da sua fome. Rado e seus homens estavam na missão de caçar o Lich e encontram um cadáver, logo após ele matar alguns goblins. Confiantes, os homens de Rado se oferecem para acabar com o adversário e ele concede a permissão, dizendo que podem fazer como quiserem. Então 3 deles avançam em Fate com suas armas, porém usando seu olho vermelho ele consegue ver os movimentos deles como se tivessem parados, porque são muito lentos. Usando o ataque da ruína, Fate consegue derrotar os 3 juntos, sem ferir gravemente. Rado olha aquilo e fica impressionado. O restante de seus homens ficam assustados e fogem da batalha. Rado fica furioso por ser feito de tolo e decide que ele mesmo vai dar um jeito em cadáver, acabando de vez com esse monstro. Ele empunha sua espada, porém tá tremendo de medo. Cadáver abaixa seu capuz e tira sua máscara, revelando ser Fate. Rado questiona como um fraco e inútil como ele poderia ter tanto poder. Fate se recusa a dar explicações, e isso enfurece ainda mais Rado. Apesar de ainda tremer de medo, ele se gaba da sua posição como o
primogênito da família Vlaric e garante que vai derrotá-lo. Fate então pede para que ele mostre toda a sua força. Usando sua habilidade de análise, Fate consegue ver o status do adversário. Além disso, o cavaleiro possui a habilidade especial técnica de espada sagrada, uma habilidade que apenas os cavaleiros sagrados possuem. Ele fica indignado como um homem ruim como ele tem esse poder e é considerado um cavaleiro sagrado. Antes do combate, Fate pergunta para Ganância se ele seria capaz de destruir uma espada sagrada. Seu aliado responde que jamais teria dificuldade contra uma espada artificial impura como aquela. Sendo assim, Fate fica mais aliviado e confiante para agir como quiser. Rado subestima a inteligência e poder do seu oponente e, sem pensar duas vezes, emite seu ataque à Grande Cruz contra ele. Antes mesmo do ataque estar completo, ele comemora a vitória. No entanto, rapidamente Fate esquiva do ataque e se posiciona atrás do Cavaleiro Sagrado. Por conta da demora para a Grande Cruz ser ativada, ele não tem dificuldades em desviar. Assim que Rado percebe seu oponente na retaguarda, ele responde atacando com sua espada, mas Fate se defende do ataque com ganância. Com o impacto, a espada de Rado se parte ao meio e uma das suas metades voa para longe. Fate pega essa metade enquanto Rado percebe sua arma destruída. Ele não consegue acreditar que a sua espada sagrada foi partida tão facilmente. Rado pensa em fugir da luta porque acredita não ter mais chances, porém Fate não pretende permitir. Ele questiona como Rado ainda tem coragem de se chamar de Cavaleiro Sagrado. Ele recua com medo e acaba tropeçando e caindo no chão. Fate o chama de patético. Ele tá determinado a dar uma lição, porque não se esqueceu da humilhação que Rado fez com ele na praça dias antes. Sendo assim, ele pretende pagar com a mesma moeda e discipliná-lo como um cachorro desobediente, exatamente como Rado disse que faria com ele. Então Fate agarra ele pela armadura e o levanta. Rado implora para que pare, mas Fate ignora e o arremessa com força de encontro à árvore. Não satisfeito, ele faz isso mais vezes, deixando as árvores ao redor no chão e o rosto de Rado todo machucado e ensanguentado. O cavaleiro implora por misericórdia e Fate fica indignado com a sua cara de pau de dizer isso, depois de todo o sofrimento que causou nos cidadãos da vila, tratando eles como inferiores. Além disso, ele fica ainda mais enfurecido porque é por conta de pessoas como ele que Roxy está em perigo rumo à Galha. Cansado da audácia do cavaleiro, Fate arremessa ele para longe e o acerta com seu ataque Lagopode sangrento, arrancando com raios seus braços e pernas, restando assim apenas um corpo. Quase morto, Rado pergunta por que Fate não terminou de vez. Ele responde que antes disso vai ter que responder algumas perguntas sobre Roxy. Rado conta que mais cedo foi o Roxy quem se voluntariou entre os Cavaleiros Sagrados para ir até Galha. Se ela conseguir salvar ao menos um cidadão do reino, sua vida terá valido a pena. Então ela vai até Galha com todo orgulho. Fate acredita contente porque isso é algo que Roxy realmente faria. Em uma última tentativa de ficar vivo, Rado promete que vai cancelar a ida de Roxy até Galha, se Fate poupar sua vida. Porém Fate tá decidida a ter sua vingança e nada vai tirar isso dele. Sendo assim, ele enfia sua espada no peito do cavaleiro e acaba de vez com seu sofrimento. Em seguida, a habilidade Golo é ativada e Fate aumenta seu status, além de roubar a habilidade técnica de espada sagrada do inimigo morto. Ganância comenta que agora parece que Fate finalmente se tornou um cavaleiro sagrado, porém além do fato de que ele nunca seria aceito, Fate nem sequer tem vontade de ser um. Ganância ri já imaginando que ele diria isso. A espada diz que agora é possível chegar ao seu segundo nível, basta transferir os status que acabou de ganhar do cavaleiro. Fate concorda sem hesitar, afinal fica enojado só de pensar nos status de Rado em seu corpo. Ganância recebe os status e se transforma no seu segundo nível, uma grande foice negra. A maldição imbuída na lâmina pode cortar qualquer coisa, até mesmo que é efêmero. No dia seguinte, Roxy coloca seu colar com um pingente de borboleta e pedra azul no seu pescoço. Ela tá de partida para sua missão até Galha. Os últimos preparativos para a viagem já estão prontos e todos os seus funcionários estão aguardando pela despedida. Apesar do clima triste de todas, Roxy se mantém animada e tenta colocar todos para cima, dizendo que os 3 anos que vai passar fora vão passar muito rápido. Primeiro ela se despede de Haru, que seca suas lágrimas com um lenço. Ela diz que confia nela para cuidar da casa e a governanta lembra de realizar bem o seu trabalho como líder da família Hart. Ela se despede dos outros funcionários com bastante carinho até chegar a vez de Fate. Ele pensa por um momento em declarar seus sentimentos, mas lembra que um monstro como ele não poderia ficar com alguém como ela. Ela afirma que eles vão se ver novamente e ele deseja sorte na sua missão. Roxy sobe em seu cavalo e ao lado da sua carruagem deixa seu lar e a todos. Antes de partir, Roxy deixou uma carta de recomendação para Haru entregar para Fate. Assim ele conseguiria um outro emprego e os Vlarics não poderiam chegar até ele. Apesar da preocupação de Roxy, ele não aceita a carta porque a partir daquele dia irá viver como um guerreiro. Já que não pode parar a ida de Roxy até Galha, ele ao menos vai dar suporte e garantir que nada de ruim aconteça. Então ele arruma sua bagagem para viajar atrás dela. Ele se despede dos outros funcionários e ganha um saco cheio de moedas, contendo todo o dinheiro que ganhou até aquele dia, juntamente com sua rescisão. Ele agradece e vai embora, na esperança de um dia voltar e reencontrar todos. Fate viaja dentro de uma carroça com outros cidadãos. Enquanto isso, no topo da cidade,
cidade, uma cavaleira sagrada misteriosa observa o entorno e afirma que tudo estava indo como planejado. Roxy discursa para uma multidão de cavaleiros, assumindo o posto deixado por seu pai. A cavaleira está disposta a fazer o que for necessário para defender a capital real, Seifer, e seu povo, mas para isso precisará da ajuda de todos. Os cavaleiros gritam inspirados pelo discurso. Depois do discurso, Roxy encontra Miria, uma jovem moça que é sua admiradora. Roxy pergunta se ela também vai e ela responde que sim, porque vai para qualquer lugar que ela queira. Então Mugan, um outro cavaleiro voluntário, se aproxima das duas. Ele se apresenta, mas Miria parece não gostar muito do rapaz. Ela acredita que ele se voluntariou apenas para ver os desastres feitos por um dragão divino e testar sua força. Mugan confirma a opinião de Miria sobre querer testar seus próprios limites, mas diz que também se voluntariou por conta de Mason. No passado, os dois marcharam juntos e agora ele busca vingança por ele. Roxy agradece sua bravura e pergunta sobre a família de Mugan. Ele conta ser o único guerreiro da sua família, que possui uma linhagem inteira de pesquisadores. Miria e Mugan implicam um com o outro e Roxy sorri, alegre em contar com o apoio deles. Em um laboratório, um cientista chama a atenção de uma mulher chamada Rainy. Ela comenta sobre os cadáveres deixados pelo Leech, que estão em tubos em conserva para análise. Ela pede para que Rainy olhe um dos corpos com um ferimento de flecha, porém não se trata de um ferimento de flecha comum. E após uma pesquisa em um livro, Rainy descobre ter sido feito por uma flecha de mana. Ela descobre se tratar de uma habilidade contida em uma espada preta, sendo uma das armas do pecado capital, as quais são feitas de um material capaz de manipular a mana em alto nível. A cientista questiona mais sobre a arma, porém Rainy não tem mais resposta. Ela observa os tubos pensando no desejo de ver uma dessas armas em ação. Na carroça de Fate, o condutor avisa que logo eles estarão numa vila chamada Treta. Chegando, o lugar é o centro de transportes marítimo que conecta a capital real, além de possuir as melhores mercadorias. Também moram bastante pescadores. Fate reconhece a cidade e Ganância pergunta se ele já esteve ali. Ele responde que sim, 5 anos atrás, durante uma estadia. Andando, ele encontra uma carruagem e pergunta pro condutor se ele irá em destino à Gália. O homem responde que as viagens foram encerradas por aquele dia, porque logo ele ia escurecer e ficaria perigoso. Ele pede para que Fate volte no dia seguinte. Já que Fate possui o dinheiro que ganhou por seus serviços prestados à família Hart, ele decide se presentear com um pouco de carne e entra em um comércio. Lá dentro, um rapaz implora para alguns caçadores para que eles salvem a vila em troca de algumas moedas. Os caçadores zombam dele, se recusando a caçar monstros por uma quantidade tão pequena de dinheiro. Um dos caçadores joga o saco de moedas no chão e humilha o rapaz, forçando ele a implorar pela ajuda. Fate vê aquilo e interrompe o caçador dizendo que basta. Os caçadores ficam ofendidos e vão para cima de Fate, mas sem nenhum esforço ele contém os valentões que decidem fugir. O rapaz humilhado agradece pelo bom ato, mas logo é interrompido por Fate, que o reconhece, chamando pelo seu nome de Seth. 5 anos atrás, quando ainda era criança, Fate era zombado por Seth e um grupo de outros garotos que arremessavam pedras nele. O pai de Fate era um guerreiro corajoso que protegia o vilarejo contra monstros. Fate sabia manejar bem ervas, porque era ele quem cuidava dos ferimentos do pai após uma batalha. Após a morte do seu pai, nenhum outro cidadão quis cuidar de Fate por conta de sua habilidade fraca e inútil. Então as pessoas da vila atacaram pedras em Fate e o expulsaram, forçando a ir embora em exílio. Mais tarde naquele dia, Seth pede de joelhos a ajuda de Fate. Ele não tem nenhuma consideração e apreço por Seth, porque ele é filho do líder da vila que o exilou. Agora que ele é um guerreiro, Seth implora para que ele elimine os monstros e salve a vila que está sendo atacada. Fate odeia Seth e não se importa com o que iria acontecer com ele, porém ele precisa alimentar a Gola de alguma forma, então aceita o trabalho. Além disso, as memórias do seu pai estão naquela vila. Seth fica muito agradecido. De noite, ele leva Fate até seu pai e outros homens da vila, mas o líder se recusa a aceitar o fraco que foi exilado da vila. Seth afirma ter visto Fate lutar e diz que agora ele é guerreiro e é capaz de eliminar os monstros. Mesmo assim, seu pai não aceita e avisa seus homens que amanhã eles irão ter que ir atrás de outra pessoa. Porém, seus homens dizem que escutaram os monstros gritarem em uma floresta próxima, e se eles forem atacados naquela noite, a vila não sobreviverá. Então o líder da vila decide que usará Fate como sacrifício para que eles ganhem mais tempo. Fate tenta rebater, mas Seth pede para que ignore seu pai e pede desculpas. Mais tarde em sua casa, Seth serve uma bebida para Fate. O guerreiro questiona sobre a esposa de Seth, porque ainda não tinha visto ela, mas ele balança a cabeça em negação e conta que foi levada pelos monstros. Depois de tantos ataques, ele deixou de ter fé e concordar com o pai. Restou apenas sua filha pequena, que Seth jurou proteger. Vendo isso, Fate percebe que ele não é a mesma criança de 5 anos atrás. Ele sorri olhando para os dois, porque lembra da relação com seu pai. Voltando ao trabalho, Fate pergunta mais detalhes sobre esses monstros. São criaturas que apareceram pela primeira vez um mês atrás, e pelo que dizem as testemunhas, conseguem voar. Seth conta que decidiu ir atrás de um guerreiro, porém Fate fica preocupado, porque sendo monstros voadores, o nível de desafio seria alto até mesmo para um guerreiro. A barriga de Fate ronca e Seth sai para buscar mais comida. Fate aproveita e pergunta para Ganância que tipo de monstros eles vão enfrentar. Ele responde ser
gárgulas, monstros bem inteligentes. Eles observam os humanos e esperam o momento certo para atacar em bando. Então a filha de Seth se aproxima e pergunta para Fate com quem ele tá conversando. Ele desconversa dizendo ser coisa sua e ela entrega um presente, um saquinho, e quando ele abre é um doce amarela. Fate agradece e come o presente e em seguida pergunta pra garota se gostaria de brincar com ele. Eles brincam de guerra de braço e a garotinha fica muito contente. Seth traz mais um pouco de comida e se desculpa pela pouca quantidade. Fate agradece e começa a comer, porém de repente começa a sentir tontura e fraqueza. Então Fate desmaia no meio da mesa de jantar. Seth fica sem entender e pergunta se a filha deu algo diferente pra ele. Ela responde que deu o doce que seu avô tinha lhe dado. Seth então percebe que seu pai realmente pretendia usar Fate como sacrifício, deixando ele inconsciente usando um doce com sonífero. Ele tenta acordar Fate, mas então escuta gritos desesperadores vindo do lado de fora da casa. Quando ele olha pela janela, as gárgulas estão atacando a vila em bando. A vila está sendo atacada pelas gárgulas. O cenário é de terror, casas pegando fogo, pessoas indo de base. Enquanto isso, Seth está tentando acordar Fate, mas isso tá fora de cogitação, considerando que ele foi drogado com sonífero. Ganância fica preocupado pensando em como eles vão salvar a vila. Seth então prepara um antídoto e dá pra Fate. Ganância fica impressionado vendo que aquela vila realmente conhecia suas ervas. O remédio dá certo e Fate acorda, porém ele ainda tá desnorteado e não sabe bem onde tá. Seth explica que eles estão na sua casa e Fate foi drogado pelo seu pai. Enquanto eles conversam, a vila tá pegando fogo e Fate sai pra enfrentar as gárgulas, ordenando que Seth não saia de casa. Quando Fate sai pra fora, o lugar parece um pesadelo acordado. As gárgulas tomaram conta de tudo, casas estão dominadas pelas chamas, corpos entre os escombros e gritos de desespero dos moradores. Uma das gárgulas ataca Fate cuspindo fogo, mas ele consegue esquivar. Ganância avisa que eles estarão em apuros se continuarem atirando de cima. Com sua habilidade de identificar, Fate percebe que os monstros são nível 27 e possuem a habilidade bola de fogo. Ganância diz que essa habilidade pode significar problemas, por isso Fate deve usar a grande foice. Então ele transforma a Ganância na grande foice e tenta cortar um dos ataques de fogo de uma gárgula. Porém, ao fazer isso, uma árvore perto deles começa a pegar fogo. Fate questiona a Ganância porque achava que a foice cortava absolutamente tudo. Ele explica que a foice corta magia, porém não tem controle sobre o fogo causado. As gárgulas percebem a fraqueza da foice e tentam causar um incêndio geral com um ataque combinado. Fate então lança sua foice e ela ricocheteia em todas as gárgulas, cortando uma por uma. Após isso, sua habilidade Gula é ativada e ele absorve a habilidade bola de fogo. Agora que todas foram eliminadas, resta apenas a gárgula líder. Diferente das menores, essa é nível 47 e além da habilidade bola de fogo, também possui resistência a fogo. Ganância avisa que o monstro vai se aproximar para atingi-lo com bola de fogo, sendo essa a chance dele atacar. A gárgula começa a concentrar seu ataque e Fate aproveita a oportunidade e avança para cima, usando sua foice para cortar a criatura ao meio. Sua habilidade Gula é atividade, aumentando suas estatísticas e adicionando a habilidade resistência a fogo. Quando amanhece, a vila está totalmente destruída. Seth diz que seu pai está morto, assim como a maioria dos aldeões. Estaram poucos sobreviventes, incluindo ele. Fate resolve examinar o lugar com sua habilidade de identificar, mas ele reconhece que a terra está acabada, porque seu solo já não é mais saudável e nenhuma planta conseguiria crescer. Seth vê Fate usando sua habilidade de identificar e pergunta por que ele fazia algo tão perigoso como ser um guerreiro, enquanto poderia ganhar a vida apenas com sua habilidade. Ele diz que não tem escolha a não ser lutar. Seth então diz que vai procurar emprego na cidade pelo bem da sua filha. Enquanto a filha de Seth está distraída com uma borboleta, ele pede para que Fate bata nele. Fate fica confuso e ele explica que gostaria de pagar pelo mal que fez a ele no passado. Então Fate pede para ele cerrar os dentes e acerta ele com um soco bem no meio da cara. O homem cai no chão na hora e até Ganância diz que ele exagerou. Fate pede desculpas, mas Seth agradece, dizendo que tá tudo bem. Fate ajuda ele a levantar e pede para que cuide bem da sua filha. Mais tarde, ele vai visitar o túmulo do seu pai. Ele assume que por pior que aquela vila fosse, ele odeia vê-la sumir. Porém, as lembranças do tempo que teve ali com seu pai não sumiram. Ele lembra dos momentos com o pai e promete que vai ficar bem daqui em diante. Enquanto isso, Miria diz para Roxy que eles estão quase chegando no território de Lanchester. A cavaleira responde que quando chegarem poderão reabastecer. Mugan avisa para ter cuidado com o senhor de Lanchester. Roxy pergunta o que isso significa e ele diz que ela vai ver quando chegar lá. Miria fica brava com o guerreiro, fazendo cara feia e dizendo que ele tá de segredinho. No meio da estrada, Fate tá de carona em uma carruagem. O dono acorda ele porque ele tá bocejando e pergunta se ele tá mesmo de guarda. Ele tá pagando 3 moedas de ouro pra Fate caso algum perigo apareça, mas ele responde que não precisa se preocupar, porque mesmo que não pareça, ele pode lutar tão bem quanto o cavaleiro sagrado. Então surge no meio da estrada um grupo de saqueadores armados, ordenando os viajantes a deixarem tudo de valor e sair correndo se não quiserem morrer. Fate sai da carruagem e diz que vai cuidar deles, mas o dono da carruagem agarra ele desesperado e chorando. Ele implora para que Fate faça algo, porque ele tem uma esposa e filhos em casa, mas Fate pede para que solte ele, porque assim ele não consegue lutar. Os saqueadores olham um homem chorando de
medo e decidem atacá-los. Porém, o machado acerta eles pelas costas e todos voam como folhas. Ganância, ao ver isso, diz que só conhece uma pessoa que consegue fazer algo assim. Então aparece a garota que Fate encontrou antes. Ela estava procurando Fate e diz que ele deve ela por aqueles kobolds. A garota precisa de uma carona e o dono da carruagem convida ela para entrar, já que ajudou com os saqueadores. Assim que a garota entra, a carruagem tomba para trás. Então ela percebe e pede a preguiça, seu machado, voltar ao normal. Quando faz isso, a arma fica mais leve e a carruagem volta ao normal. Fate fica impressionado com uma arma que muda de peso. Durante a viagem, ela pergunta o nome de Fate. Ele se apresenta e ela diz que já o conhecia pela gula. Ele questiona como ela sabe disso e ela diz que também tem uma habilidade do pecado capital. Fate ainda tá confuso sem entender e pergunta se Ganância não tinha dito nada antes sobre elas. Ela se apresenta como Minnie da ira. Então, assim como Fate, a barriga de Minnie ronca de fome e ele entrega um saco com um pouco de carne seca. A garota começa a comer os pedaços de carne sem parar e Fate fica desesperado, pedindo para que não coma tudo. Quando ela devolve o saco, já é tarde demais e não sobrou nada pro cavaleiro. Em Lanchester, uma garotinha tá passeando com sua cesta quando é atacada por dois monstros fantasmas. Então o cavaleiro sagrado pomposo aparece e diz pra garotinha não se preocupar, porque ele vai lidar com os monstros. Ele usa sua espada e derrota as duas criaturas. Porém, vemos que na verdade elas tinham um tamanho muito pequeno, praticamente inofensivo. A garotinha pergunta o nome do cavaleiro galante e ele responde ser ninguém menos que o senhor de Lanchester, Rudolph. Então outras garotas ficam caídas de paixão pelo cavaleiro, como se tudo aquilo fosse combinado. Fate e Minnie olham aquele espetáculo esquisito e o dono da carruagem comenta que Rudolph está se preparando para receber a expedição a Galha. Ao explicar que seria a expedição comandada por Roxy, Fate percebe que acabou ultrapassando ela e chegando antes. O homem entrega as moedas como prometido para Fate, mas Minnie fica com elas, afinal foi ela que salvou eles. O homem se despede e eles se questionam o que vão fazer agora. Ganância diz que eles devem encontrar um lugar para ficar, então Minnie acaba caindo no sono em pé, ao lado de Fate, e ele precisa levar a garota nas costas. Ganância diz que ela não é exatamente uma pessoa matinal, e Fate percebe que eles parecem se conhecer bem, porém mais uma vez Ganância fica em silêncio e não revela nada. Então dois cidadãos cumprimentam Fate, dando as boas-vindas em nome do Sr. Rudolph. Fate fica curioso com o fato de naquela cidade eles reverenciam os cavaleiros sagrados, mas ao reparar nos dois homens, ele vê um símbolo misterioso no pescoço de cada um. Seguindo adiante, eles são barrados por guardas que dizem que somente cidadãos podem passar por ali, então eles indicam um alojamento ali próximo e novamente Fate percebe marcas misteriosas em seus pescoços, mas dessa vez diferente dos anteriores. Mais à frente ele vê mais marcas distintas e se pergunta o que estaria acontecendo naquela cidade. Ganância explica que provavelmente seria um sistema de classes sociais. Pelo visto, o Lorde dali não estava preocupado em fingir que não existia um sistema de castas. Nesse caso, as pessoas deviam amá-lo de verdade. Mais tarde, Rudolph humilha dois homens amarrados e vendados. O Lorde diz que a cerimônia que fizeram não foi digna da família Lanchester, porque o objetivo de tudo era demonstrar sua superioridade em relação aos Hearts. Um dos homens implora por perdão, mas o Lorde sem piedade elimina ele com sua espada. Então Rudolph pergunta pro segundo se ele não era o guerreiro que fugiu durante uma caçada de monstros. Antes mesmo que ele responda, também o elimina sem misericórdia. Fate coloca Minnie em uma cama para descansar. Ele pergunta pra Ganância como ele a conhece afinal. A espada explica que eles são conhecidos que vivem se encontrando. Assim como ele, Preguiça, o machado de Minnie também é uma arma dos pecados capitais. Ele decide contar toda a verdade pra Fate, então explica o que são as habilidades dos pecados capitais. Essas habilidades são gula, ira, ganância, preguiça, luxúria, inveja e orgulho. Elas nasceram para desafiar as leis estabelecidas pelo divino. Por isso são chamadas de habilidades e armas dos pecados capitais. Entre elas, a gula é a mais forte por ter o potencial de derrubar todo o sistema divino. Fate se questiona por que ele, um garoto ridicularizado por uma habilidade inútil, foi o escolhido. Quando pensava que tinha ganhado um grande poder, na verdade revelou ser uma maldição, porque precisa continuar sempre matando para sobreviver. Ganância explica que sua mente precisa ser resistente, caso contrário, a gula vai dominar ele. O truque para ser resistente é manter um estado de extrema fome. Então Fate sai para caçar e treinar esse estado. De noite, Ganância orienta Fate para não satisfazer de vez a gula, mas sim saciar aos poucos. Um homem de areia aparece e eles decidem testar. Fate invoca o arco e dispara sua flecha mágica com bola de fogo. O poder do ataque aumenta e ele destrói o monstro. Quando a gula é ativada, a Ganância manda Fate se controlar. Outros monstros de areia surgem, mas ele deve aguentar firme e não alimentar a gula. No quarto, Minnie acorda com sua barriga roncando. Ela levanta e vê um anúncio de recompensa para quem derrotar o golem de areia. Enquanto isso, Fate luta com os homens de areia e vai dominando sua fome. Ganância diz que agora é a hora dele satisfazer sua fome, afinal ele poderia enlouquecer. Não muito distante dali, um grupo de guerreiros está sendo atacado por um golem de areia gigante. Então Fate surge e taca uma de suas flechas na criatura. Ele diz para os guerreiros para que deixem o monstro com ele, mas eles alertam ele que derrotar a criatura sozinha era muito perigoso. O golem de areia
ataca Fate, mas ele usa novamente sua flecha mágica com bola de fogo e acaba com o ataque do monstro. Então a criatura invoca uma tempestade de areia em Fate, que fica preso. Ganância diz que se ele não fizer algo logo, vai ser esmagado por pedras. Então ele usa sua foice para cortar a magia e em seguida avança para acabar com o monstro. Porém o núcleo da criatura de areia se separa e vai para dentro da areia, tentando escapar. Então Fate usa o arco e pede para Ganância pegar os 10% dos seus status para usar o ataque Lagópode Sangrento, mas a espada diz que dessa vez isso não é o suficiente e vai precisar de 20%. Fate entrega os status e manda adicionar também sua habilidade Bola de Fogo. Então ele dispara seu ataque e acerta o núcleo do monstro dentro da areia, gerando uma grande explosão e acabando com o inimigo. A gola é ativada e ele ganha a habilidade Tempestade de Areia. O líder do grupo agradece Fate por ter salvado eles e pergunta seu nome. Ele responde ser o Cadáver, e todos ficam impressionados como ele conseguiu fazer tudo aquilo apenas com uma espada. Ganância diz que ele não precisa de outros equipamentos como os cavaleiros comuns, por conta do seu poder de roubar habilidades dos inimigos e aumentar suas estatísticas. Fate volta pro quarto e encontra Minnie acabando de sair do banho quase nua. Ele fica envergonhado, mas a garota não se preocupa, porque ele é apenas uma criança, e diz que a culpa é dele de estar tendo pensamentos sujos. Ela diz que tá indo caçar o golem de areia, mas Fate conta já ter derrotado ele. Minnie fica brava porque queria a recompensa, e Fate diz que eles podem dividir. Quando ele vai buscar suas 100 moedas de ouro, Minnie questiona o porquê ele está usando aquela máscara idiota. Fate responde que derrotou o golem como cadáver, por isso precisa receber a recompensa daquele jeito. Então Rudolph surge na loja e diz que agora que Cadáver derrotou o golem, ele deve servir a ele. Porém Minnie se intromete e diz que isso não seria possível, porque Fate já pertencia a ela. Rudolph zomba de Minnie e diz que uma garotinha como ela deveria estar em casa chupando o dedo. Porém a garota acerta o Lorde com seu machado e arremessa ele pra muito longe. Fate pega Minnie e foge do estabelecimento, pedindo uma carona pro dono da carruagem. E assim Fate e Minnie seguem viagem, com ela comendo sem parar durante o trajeto. Ele pergunta se Minnie tinha certeza que não tinha gula e ela explica que sua ira gasta muitas calorias. Fate acha graça do fato dela comer sem parar e mesmo assim não ter desenvolvido seu corpo. A garota fica tão irritada com o comentário que pega sua arma, fazendo as rodas da carroça ficarem em pedaços. Fate paga pelos reparos da carroça e quando percebe, Minnie já estava indo embora sem falar nada. Ele vai atrás dela entrando em uma pequena vila. Tudo lá era calmo e Ganância deduz que o vilarejo tem alguém forte para proteger o lugar de monstros. Fate então nota um castelo próximo da aldeia e um pouco mais adiante, ele se encontra com um homem. Fate pede para falar com o líder da vila, explicando que gostaria de ficar uns dias por lá. O homem então diz que é o chefe do vilarejo. Seu nome é Elrond Barbatos, e Fate nota pela sua espada que ele é um cavaleiro sagrado e deduz ser o responsável por proteger o lugar. Elrond diz que primeiramente gostaria de ter um duelo com ele. Fate então usa o identificar para ver os status dele e Elrond nota sua intenção. Ele diz que Fate tem 2 milhões de status, apesar de ser nível 1, revelando que também tem a habilidade de identificar, apesar do Fate não saber quando ele usou ela. E assim eles começam a duelar, porém em poucos minutos Fate deixa Ganância cair no chão e perde a luta. Ele pensa que isso significava que não vai poder ficar na vila, mas Elrond diz que na verdade quer que Fate fique lá para que ele possa treiná-lo. Fate e Ganância acham essa oferta um pouco suspeita. Elrond então explica que Fate não sabe esconder o identificar, além de não estar usando todo o potencial das suas outras habilidades. Ele deduz que Fate não está acostumado com sua força e diz que seu estilo de luta pode funcionar bem contra monstros, mas não é tão eficiente contra humanos. Percebendo que Fate ainda estava pensativo, Elrond insiste dizendo que ele não tinha o que perder. Ganância acha aquela situação cada vez mais suspeita, afinal não tinha motivo para ele querer treinar alguém sem receber nada em troca. Porém Fate pensa que treinar com um cavaleiro sagrado é uma oportunidade única e decide aceitar a oferta do homem. Eles então se apresentam e em seguida Minnie aparece. Elrond nota que ela é uma guerreira eficaz e Fate explica que conseguiu um lugar para eles ficarem. No dia seguinte, enquanto Minnie dorme, Elrond treina Fate pela primeira vez. Ele ajuda o garoto a consertar sua postura e se soltar mais durante seus golpes, porque Fate conseguiria usar sua força melhor em um estado mais relaxado. Depois de um tempo treinando, Fate começa a ficar com fome e Elrond estranha seus olhos terem ficado vermelhos de repente. Imediatamente, Fate começa a lutar bem melhor do que antes. Sua gula ajuda ele a se movimentar mais rápido e Fate começa a perceber a diferença do seu treinamento. Depois de passarem o dia inteiro treinando, os dois decidem continuar no dia seguinte. Na hora de ir embora, Fate sente cheiro de monstro vindo do castelo, mas assim que entra na casa do Elrond, ele acaba esquecendo o cheiro ao ver que Minnie tinha acabado com toda a comida do homem. A garota dormia profundamente e Fate decide aproveitar o momento para rabiscar sua cara como vingança por ela ter comido tudo sozinha. Mais tarde, Fate vê um quadro da família do Elrond e descobre através dele que o homem tem uma esposa e um filho da sua idade. Enquanto isso, Minnie acorda e fica furiosa ao ver sua cara rabiscada. No dia seguinte, Elrond pede para Fate defender seus golpes com o galho de árvore, sem deixar ele se quebrar. Inicialmente, Fate pensa que aquilo era impossível, porém decide confiar no seu treinamento. Ele prevê o
ângulo e a trajetória da espada e com o mínimo de força desliza o galho pela lâmina, conseguindo alcançar seu objetivo. Aaron diz que agora ele consegue usar todo o seu potencial e Fate agradece pelo treinamento. Quando Minnie aparece, ela rapidamente se vinga dele, rabiscando a sua cara. Mais tarde, os três jantam na casa do Aaron e Fate comenta que os dois planejam continuar a viagem no dia seguinte. Ele agradece tudo que Aaron fez por eles e espera Minnie fazer o mesmo. Porém, a garota estava ocupada demais comendo para agradecer. Fate pede desculpas pelo comportamento dela e Aaron o tranquiliza, dizendo que ainda tem muitas carnes e vegetais para eles comerem. Porém, Minnie fala que para ela não faz diferença, porque tudo tem o mesmo gosto. Ganância explica para Fate que perder o paladar é o preço que se paga por ter a ira. Então Fate nota Aaron encarando o castelo e pergunta o que tem lá. Ele conta que o castelo pertence aos domínios de Hausen e que ele costumava ser o rei de lá. Há 15 anos atrás, Aaron saiu do castelo a viagem por ordem real, porém no seu tempo fora, o lugar foi atacado e tomado por uma fera coroada e seu exército de esqueletos, que matou sua família. Desde então, Hausen pertence ao Gênesis da Morte, um Lord Lich. De repente, a fome do Fate aperta e ele decide ir até o castelo para enfrentar a criatura e seu exército. Aaron vai atrás dele e diz que vai junto com Fate, porque aquela era a sua chance de enfrentar o seu passado. Minnie escuta a conversa e fala que pode ficar protegendo a vila na sua ausência, negociando 50 moedas de ouro pelo serviço. E assim os dois vão até o castelo. Lá Fate usa suas flechas mágicas combinadas com o efeito petrificante da tempestade de areia para atingir os esqueletos que estavam de vigia. E Aaron fica impressionado com as habilidades do garoto. Depois de lutarem contra todos os esqueletos da entrada do castelo, os dois conseguem seguir adiante. Eles sobem até o segundo andar, percebendo que provavelmente era uma cilada. Lá os dois ficam surpresos ao ver que os trabalhadores do castelo estavam bem, como se nada tivesse acontecido. A família do Aaron também estava lá e cumprimentam ele, dando as boas-vindas e perguntando sobre sua viagem. Fate pergunta pra Ganância o que estava acontecendo e ela explica que tudo aquilo é uma ilusão do Lich. Embora eles estivessem aparecendo daquela forma, todos ali não tinham mais vida. O filho do Aaron pergunta se ele trouxe um presente da sua viagem. O homem vai pegar o presente, mas aquilo era só uma tentativa pro seu filho golpear ele com sua espada. Porém, Aaron é esperto e ágil e consegue bloquear o ataque. O filho culpa o pai pelo que aconteceu com todos, porque ele foi embora na sua viagem, deixando a proteção do castelo nas suas costas. Fate pensa em acabar com a ilusão com a sua foice negra, porém Ganância explica que por mais que aquela arma pudesse de fato dar um fim na ilusão, também derrotaria todas as pessoas junto, e as almas devoradas pela gula ficam vivas para sempre, confinadas em um inferno sem fim. Fate entende que não poderia eliminar nenhuma daquelas pessoas, porque não poderia dar um destino tão cruel para elas. Então Aaron pede para Fate deixar sua família com ele, e assim ele duela com seu filho enquanto Fate vai atrás do Lord Lich. Ele segue pelo cheiro e consegue localizar a criatura escondida no meio de uma outra ilusão. Fate então acerta o monstro com uma das suas flechas e o Lord Lich se revela. Fate usa o identificar e descobre que suas estatísticas estão acima de 1 milhão. Mesmo assim, ele decide manter a calma e usar o que aprendeu no seu treinamento. Ele enfrenta o Lord enquanto as pessoas da ilusão imploram por ajuda, sendo uma tentativa para distrair ele. Porém, mesmo sendo só uma ilusão, Fate ainda tinha que tomar cuidado para lutar contra o monstro sem acertar nenhuma das pessoas. Felizmente, Aaron aparece no momento certo. Ele explica que conseguiu dar um jeito na ilusão antiga, porém novamente encontra com sua esposa na nova ilusão. Ela pede para Aaron reconsiderar e isso faz ele se lembrar de quando ela pediu a mesma coisa antes dele partir em sua viagem. Mesmo com sua esposa e filho não querendo que ele viajasse, Aaron partiu mesmo assim e apenas disse que voltaria logo. Isso faz ele pensar que se tivesse voltado da sua viagem mais rápido, talvez sua família ainda estivesse viva. Porém, Aaron decide focar na luta para finalmente dar um fim no seu sofrimento. Ele usa essa espada sagrada para emitir uma luz enorme que causa dano ao Lord Lich, mas Fate percebe que Aaron não conseguia fazer aquilo sozinho. Ele vê a espada sagrada do filho dele no chão e decide usar ela para ajudar. Os dois juntos conseguem fazer as espadas emitirem uma luz enorme no ambiente, derrotando o Lord Lich e destruindo a ilusão. Depois de terminar, Aaron pede desculpas para sua família por tudo o que aconteceu. Nesse momento, as almas dos dois aparecem. Eles falam que não era culpa do Aaron e que mesmo tendo demorado, ele salvou sua família. Mas mesmo tendo perdão deles, Aaron diz que nunca deveria ter deixado os dois. Afinal, eles sempre foram mais importantes do que qualquer outra coisa. Ele diz que para compensar, vai viver de uma forma que honre suas memórias e depois de tanto tempo, finalmente entrega o presente que tinha trago da sua viagem pro seu filho. Eles se despedem e o resto de vida do Lich tenta aproveitar o momento para atacar, porém Fate termina de eliminar ele com sua flecha, determinada a impedir que qualquer coisa atrapalhasse o momento do Aaron de se despedir dessa família. Depois de eliminar por completo o Lorde, Fate consegue saciar sua fome, fazendo seus olhos voltarem à cor normal. Então Aaron pede para ficar sozinho por um momento e diz que vai encontrar com Fate quando estiver pronto. Depois de um tempo, os dois se encontram na porta do castelo e Aaron comenta que excedeu seu limite de nível, provavelmente por ter lutado ao lado do Fate. Em seguida, eles se preparam para enfrentar o exército de esqueletos que ainda tinha sobrado. Os dois decidem competir quem consegue eliminar mais esqueletos e
depois de um tempão lutando, eles retornam pra vila. O dia já tava clareando e Minnie reclama que eles demoraram mais do que disseram. Então Aaron paga um valor acima do combinado, como um pedido de desculpas. Ele então comenta que quando viu Minnie, sentiu como se já conhecesse ela no passado e agora se lembrou. Há 50 anos atrás, alguns monstros apareceram na vila e ele viu ela de relance, com exatamente a mesma aparência. A garota responde que Aaron tem um bom olho e que talvez com um milênio de treinamento ele consiga alcançar o nível dela. Minnie então explica que é um fantasma que não tem permissão para deixar de viver. Depois, Fate se despede do Aaron. Ele repara que os olhos do garoto voltaram ao normal e Fate explica que tem uma condição especial que faz ele precisar eliminar monstros regularmente, e caso demorasse, seus olhos ficam vermelhos. Aaron entende que ele carrega um fardo e pede pra Fate voltar pra vila depois que terminasse o que tinha que fazer, porque ele tem uma coisa importante pra dizer. Enquanto isso, Rafale mostra pra sua irmã que ele conseguiu a Pedra Filosofal, capaz de curar qualquer ferida ou doença. Ela comenta que talvez a imortalidade não fosse apenas um sonho, e nesse momento um funcionário entra na sala. Rafale pergunta o que aconteceu num tempo em que ele e sua irmã estavam fora e pergunta pelo Rado. O funcionário explica que seu irmão Rado perdeu a vida pro cadáver e que, de acordo com os homens que tinham ido na caça junto com ele, não se tratava de um monstro e sim de um guerreiro. Rafale fica irritado e deseja descobrir a identidade do cadáver para se vingar. Fate e Minnie prosseguem a viagem na carroça, com ela comendo sem parar como sempre. Ele fica assustado com o quanto a garota tem que se alimentar para suprir suas calorias, porque ela estava devorando todos os suprimentos que Aaron entregou para os dois. Minnie então diz que eles podem dividir e entrega um pedaço de carne para Fate. Depois ela deita no colo dele e Fate pergunta o motivo. Minnie explica que o chão é muito duro enquanto ele já é uma cama razoável, apesar de não calar a boca. Fate começa a questionar, mas percebe que a garota já estava dormindo em sono profundo. Ele comenta com ganância que Minnie parecia uma criança enquanto dormia, apesar de agora saber que na verdade ela é muito mais velha do que aparenta. Fate então pergunta contra o que Minnie estava lutando, e Ganância responde que se os dois continuarem viajando juntos, uma hora ele vai começar a entender. Enquanto isso, Roxy e os outros Cavaleiros Sagrados e Miriam Mugan chegam perto dos domínios de Hausen, estando cada vez mais perto do destino final, em Galia. Os três avistam um castelo e Roxy lembra que o Cavaleiro Aaron vivia nele até que o lugar foi tomado pelo Lord Lich. Porém ela estranha não sentir a presença de nenhum monstro perto do lugar. Nesse momento, Aaron aparece e cumprimenta eles. Imediatamente, Mugan demonstra estar honrado em conhecer o mestre espadachim e líder da família Barbatos. Roxy começa a se apresentar, mas Aaron demonstra já conhecer seu nome. Ele explica que é um velho amigo dos pais da garota e que os dois tinham pedido para ele escolher o nome da filha deles, ou seja, Aaron foi quem escolheu o nome da Roxy. Os pais dela nunca tinham comentado nada sobre isso e Mugan acha incrível o fato de um herói como Aaron ter escolhido o nome da Roxy. Porém, o cavaleiro corrige dizendo que é um ex-herói, já que ele se aposentou após perder as pessoas que desejava proteger, por sentir que não tinha mais motivos para lutar. Em seguida, Aaron conta que derrotou um monstro coroado graças à ajuda de um guerreiro que já havia partido, e Roxy pergunta qual é o nome dele, porque ela precisava reportar a derrota do Lord Lich de Hausen, a capital. Porém, Aaron diz que não pode dizer o nome dele, porque o próprio guerreiro pediu para ele não revelar sua identidade. Roxy entende a situação e se prepara para seguir seu caminho, mas antes de ir embora, Aaron pergunta se ela tá indo para Galia. Roxy confirma e ele explica que conseguiu adivinhar, porque não tinha outro motivo para uma cavaleiro sagrada tão jovem ir até os domínios de Hausen. Ele deduz que os irmãos Glérix mandaram ela ir até Galia, entendendo que a garota foi manipulada, porque sabia que os Hearts e os Barbatos, a família dele e da Roxy, sempre foram um problema para os outros cavaleiros. Roxy diz que ela vai fazer de tudo para proteger seu povo, porque herdou o sonho do seu pai. Isso deixa Aaron em choque, porque ele não sabia que seu velho amigo não estava mais entre eles. Aaron então decide treinar ela, para preparar a garota para enfrentar os perigos de Galia, e Roxy fica agradecida pela oferta. E assim, enquanto Mugan e Mira trabalham juntos com outras pessoas nos destroços do castelo, Aaron treina Roxy para se tornar uma cavaleira mais forte. Ele comenta que consegue ver os ensinamentos do seu pai, Mason, admirando a postura dela e seu olhar durante a luta. Mas mesmo sendo boa, Roxy diz que deseja se tornar ainda melhor para conseguir proteger todo mundo. Enquanto isso, Fate e Minnie seguem a viagem a pé. Eles chegam em um local abandonado e a garota comenta que nasceu lá, porém foi levada para a capital imperial e por isso não tinha muitas lembranças daquele lugar. Fate estranha as origens da Minnie, já que Galia ruiu há 4.000 anos atrás. Um pouco mais adiante, os dois avistam um casulo de um monstro e Fate pergunta para Ganância que tipo de criatura era aquela. A espada responde que se trata de uma quimera, uma arma biológica que o exército de Galia testou no passado, onde eles pegam um receptáculo para os monstros. Minnie então diz para Fate pagar a dívida que tem com ela, ajudando a enfrentar a criatura que estava dentro do receptáculo. Ele então usa sua habilidade de identificar para ver os status do monstro e descobre que o nome da quimera é Haniel. Além disso, por algum motivo, estava dando erro na parte que deveria mostrar as habilidades do adversário, e Ganância explica que isso acontece porque as habilidades de todos os monstros foram misturadas, o que fez ela
elas ficarem instáveis. Mesmo assim, Fate nota que aquela criatura possui um status super forte, mas Minnie comenta que os dois podem derrotar a Quimera se lutarem juntos, porque ela ainda estava em estado larval. Fate então pergunta o que ele deve fazer para derrotar ela, e a garota explica que enquanto a Quimera tiver sua alma, não vai ser derrotada, mesmo que eles danifiquem seu corpo. Por isso, Fate precisava usar a gula para devorar sua alma. Em seguida, Minnie dá início à luta. Ela bate no casulo, fazendo a Quimera se levantar, e Fate se assusta ao ver uma pessoa no peito da criatura. Ele nota que a garota tem olhos vermelhos assim como ele e Minnie. Ganância então pede para ele desviar o olhar, porque caso contrário vai ser intimidado pela Quimera e ficar com tanto medo que vai ser incapaz de lutar. Fate pergunta quem era aquela pessoa e Minnie explica que ela é o núcleo da criatura e seu alvo. Ele pensa que não pode acabar com a garota porque todos que a gula devora sofrem para sempre em um tormento eterno. Porém, Minnie diz pra Fate não se enganar pela aparência, porque ela não passava de um monstro, além de não existir outra forma de derrotar a Quimera. Depois, a criatura lança uma magia que faz surgir uma onda de lava. Os dois fogem do ataque e Ganância diz que a foice negra não vai ser capaz de bloquear toda a lava. Então Minnie usa sua própria arma, Preguiça, fazendo a lava voltar a atingir a Quimera. Ela ataca a criatura enquanto Fate atira suas flechas com magia de petrificação. Ele fica feliz por conseguir prender seu oponente, porém percebe que comemorou cedo demais, porque a Quimera possui a capacidade de se regenerar. Ganância explica pra Fate que criaturas como ela são armas sem suporte, capazes de lutar sem parar. Fate pensa como os dois vão conseguir derrotar um monstro tão poderoso quanto aquele, quando nota que os ataques da Minnie estavam mais fortes. Ganância explica que a preguiça vai ficando mais pesada e mais poderosa conforme é usada, apesar de ter riscos dela atrapalhar a agilidade do seu dono nesse processo. A garota que estava no núcleo da Quimera grita e em seguida a criatura sofre uma metamorfose, ganhando 2 pares de asas. Minnie pede pra Fate ficar atrás dela, mas isso faz ele se lembrar de quando Roxy pediu a mesma coisa pra ele, ou seja, mais uma vez ele estava sendo protegido. Fate então questiona se realmente consegue proteger Roxy e lembra o quanto deseja ser quem tem o poder. Isso faz ele pensar em tomar uma decisão drástica, ficando determinado em usar seu meio estado de fome para ficar mais forte. Minnie lembra Fate que se acabar indo longe demais, ele pode perder o controle e ser consumido pela gula. Porém Fate sabia muito bem do perigo e estava disposto a se arriscar. Ele então ativa o poder da gula e enquanto luta para resistir à fome e se manter no controle da situação, Minnie protege os dois de um ataque da Quimera. Em seguida, a garota explica pra Fate que a criatura usa suas penas que explodem em contato como arma. Fate então bola um plano. Ele dispara uma flecha junto com a tempestade de areia e após petrificar seu oponente, Minnie ativa a preguiça e lança um ataque causando explosão no local. Porém, mesmo com seu plano dando certo, a garota do núcleo ainda estava viva. Fate então ataca com sua foice negra, mas não consegue obter nenhum resultado e Ganância diz que ele precisa ver o fluxo da mana para mirar na parte mais fraca. Ele segue as instruções e consegue encontrar o ponto fraco da criatura. Em seguida, ele lança seu golpe, ferindo gravemente a Quimera. A criatura voa para longe para tentar fugir, e Fate percebe que seu olho estava sangrando, o que significava que já estava no seu limite. Minnie então pede para Fate subir na preguiça, para ela poder lançar ele no céu antes que o monstro consiga se recuperar. E assim, Fate é lançado pelos ares e Ganância diz uma boa notícia. Ele pode usar sua técnica secreta de nível 2, entregando 20% dos seus status. Fate aceita os termos da sua espada e consegue uma foice ainda mais poderosa. Depois, ainda seguindo as instruções da Ganância, ele mira no peito da garota, porque ele é o centro de onde vem a mana. Porém, ela percebe que estava para ser derrotada e começa a pegar fogo para levar Fate junto com ela. Mesmo assim, ele não hesita em atacar, determinado a alimentar sua gola antes de ser queimado. Fate então atinge o peito da garota, conseguindo finalmente derrotar a Quimera. Mas assim que faz isso, ele tem uma visão de um homem de jaleco com várias crianças, e pensa que aquilo deve ser sua telepatia que foi ativada quando tocou na garota. Na visão, Fate vê Minnie quando criança abraçando ela. Em seguida, ele consome a vida da garota, satisfazendo a gula e eliminando sua fome, mas percebe que ao invés de sentir a satisfação de sempre, ele estava sentindo uma tristeza que estava apertando seu coração. Ganância diz que aquela reação já é esperada, porque não tem como Fate ficar feliz ao derrotar um dos seus. Ele não entende o que sua espada quis dizer e pergunta pra Minnie se ela conhecia a garota. Minnie explica que esqueceu o que ocorreu no seu passado, mas como ela se tornou Quimera, não restava outra opção senão acabar com sua vida, porque caso contrário mais pessoas iriam sofrer. Então Fate decide pedir um favor pra Minnie. Ele diz que se algum dia perder o controle da sua gula e se tornar perigoso, quer que ela dê um fim nele, porque Minnie é a única capaz de fazer isso. A garota abraça Fate e promete que quando isso acontecer, ela vai fazer o que for necessário. Mais tarde, Fate se prepara para continuar sua viagem, porém descobre que vai se separar da Minnie, porque ela tinha outras coisas para fazer, mas a garota diz que sente que Fate vai perder a sua vida antes dos dois se encontrarem, porque depois de derrotarem a Quimera, ele entregou o resto dos seus status
para Ganância chegar ao seu terceiro nível, o que fez ela conseguir se transformar em um escudo mágico. Minnie diz que resetar seus status para alcançar um novo nível logo em Galia foi estupidez, e Fate tenta convencer a garota a ficar com ele, pelo menos até conseguir recuperar seu status, porém não adianta e ele segue sua jornada sozinho. Mais tarde, Fate chega em Babilônia, a cidade protetora que fica entre o reino e a Galia. Ele vê as paredes feitas de liga de adamantina que tem aguentado firme por milênios contra os ataques de monstros, então Fate começa a caminhar para o sul, porém Ganância diz que só existe portão ao norte em Babilônia, afinal Galia estava no sul e não tinha por que eles construírem uma entrada para os monstros invadirem a cidade. Fate nota que Ganância entende bem sobre o local e ela explica que isso era graças ao seu antigo portador, que assim como Fate também possuía uma das habilidades dos pecados capitais, mas acabou perdendo a sua vida, algo comum para os humanos. Ganância diz que as pessoas são seres mortais e por isso certamente vão morrer em algum momento, enquanto ela, assim como todas as armas dos pecados capitais, não podem ser destruídas e por isso ela sabia muito bem o fardo de ter que viver eternamente, sempre tendo que dar adeus a alguém. Depois Fate entra dentro da cidade de Babilônia e busca algo para comer, mas se assusta com o preço porque a carne de lá custa 5 vezes mais do que na capital, devido ao trabalho extra dos trabalhadores terem que trazer as coisas para a cidade. Nesse momento, um dos cavaleiros sagrados avisa a todos que o novo Lorde estava chegando. Fate fica ansioso por finalmente ter chegado o momento de rever Roxy e rapidamente esconde sua identidade com a máscara. Todos os moradores começam a dar as boas-vindas para Roxy e Fate tenta agir sem chamar a atenção. De repente, ele escuta um comentário suspeito vindo de uma garota atrás dele, mas quando se vira não vê ninguém. A cavaleira sagrada misteriosa se afasta da multidão, feliz por seu plano estar caminhando bem, e demonstra estar determinada a acabar com Roxy. Mais tarde, vários guerreiros se reúnem na cidade de Babilônia, incluindo mercenários bem treinados para combate, ex-cavaleiros sagrados, assim como pessoas que não gostam deles, e Fate percebe que eles precisam de toda a ajuda possível para enfrentarem os monstros, sendo um lugar perfeito para ele. Depois, o cavaleiro que anunciou a chegada da Roxy se apresenta para ela, dizendo se chamar Norden Alistar. Ele fala que é uma honra servir a herdeira de uma das 5 grandes famílias. Norden ficou como responsável pela segurança da Babilônia, após a morte do Mason, o pai da Roxy, e ele lamenta não ter conseguido proteger o cavaleiro, apesar de ter servido ao seu lado quando ele perdeu a vida. Porém, Roxy entende Norden e diz que tá lá para seguir os passos do seu pai, para que eles possam proteger o povo de Galia juntos. Enquanto isso, Fate faz as contas dos gastos que vai ter com hospedagem e alimentação na Babilônia, chegando à conclusão que vai sair caro. Para piorar, assim que passa por uma loja de ferramentas, Ganância diz que a bainha da vitrine estava chamando por ela. Fate tenta dizer que não pode gastar, mas a espada insiste, lembrando que ele pode sempre conseguir dinheiro através da caça aos monstros. Em seguida, o dono da loja aparece para ver se Fate estava precisando de alguma coisa e começa a avaliar suas roupas, ficando empolgado ao ver que a capa dele estava queimada por danos mais fortes do que a de uma bola de fogo. Ganância comenta que o cara tem olhos bons para detalhes e por isso eles podem confiar no trabalho dele, insistindo mais uma vez para Fate comprar a bainha. Ele então pergunta o preço pro dono da loja, mas o cara explica que aquela é apenas um modelo para exibição e que pode fazer uma bainha que combine com sua espada. Fate então mostra a Ganância e o cara diz que nunca viu uma espada como aquela, ficando encantado e deixando a Ganância toda feliz por ter seu valor reconhecido. Porém, depois de analisar, o cara diz que para fazer uma bainha que combinasse com aquela arma, ele cobraria cerca de 500 moedas de ouro. Esse preço assusta Fate e ele imediatamente sai da loja. Afinal, os preços em Babilônia já eram altos e eles não podiam se dar ao luxo de gastar daquela forma, porque precisavam cobrir os gastos diários primeiro. De repente, um grupo de soldados voluntários aparece e perguntam se Fate gostaria de se juntar a eles. Porém, o garoto nega, explicando que não tem interesse em fazer parte de um grupo, porque ele iria em uma caçada sozinho. O cara que fez o convite deduz que Fate é um ex-cavaleiro e se desculpa por não ter deduzido isso antes, por conta da vestimenta que Fate estava usando. Ganância aproveita para provar que os dois precisavam vestir um equipamento mais decente, e o garoto reconhece que sua aparência poderia ajudar e decide caçar vários monstros para conseguir o dinheiro necessário para realizar aquela melhora. E assim ele passa pela fronteira, chegando a Galia. Imediatamente ele sente um cheiro horrível vindo de carcaças de monstros, e um pouco mais adiante encontra com musgos. Ganância explica que eles são levemente tóxicos, e se Fate respirasse muito eles, iria crescer musgos em seus pulmões. Fate se assusta com aquela informação, mas a espada menciona que aquilo é algo normal em um lugar como Galia. Em seguida, ele avista um grupo de 50 orcs, um tipo de monstro que é encontrado em toda parte de Galia e que usam armas simples. Ganância explica que os orcs são espertos e provavelmente vão fazer ataques coordenados, e por isso ele deveria lutar considerando que está enfrentando humanos. Fate então avança para a caçada, pensando que aquele era o momento dele utilizar as habilidades que aprendeu com Aaron. Porém, uma flecha atinge um dos orcs e Fate percebe que os soldados voluntários tomaram a iniciativa naquela caçada. Mas Ganância diz que Fate não deve desistir, porque ele precisava comprar a bainha chique e não haveria
havia etiquetas ou regras para caçar monstros. Em seguida, mais orcs aparecem e Fate percebe que Ganância estava certa, porque agora não era mais sobre roubar a batalha, já que os soldados voluntários não dariam conta de tantos orcs sozinhos. As criaturas lançam várias flechas com fogo para atacar os soldados, e Fate impede o ataque com a forma do terceiro nível da Ganância, um escudo que bloqueia completamente ataques físicos e mágicos. Ganância se gaba como de costume, enquanto Fate tenta pensar em como agir em seguida. Então a espada aconselha ele usar o próprio escudo. Fate segue as orientações da Ganância indo na direção dos orcs, conseguindo não apenas bloquear seus ataques, como dar golpes fatais em todos eles, através da investida de escudo, que apesar de exigir um pouco de força, não atrapalha em nada Fate, graças ao seu nível atual. Pouco tempo depois, ele termina de eliminar todos os orcs e nota que a habilidade da Gola não estava funcionando desde que eliminou a Quimera Haniel, e deduz que deve ser resultado do controle das suas habilidades que Aaron mencionou. Mais tarde, depois de cortar todas as orelhas dos orcs que derrotou, Fate volta para a cidade para conseguir seu dinheiro pelo serviço da caçada, e todos do lugar ficam impressionados com a quantidade de orelhas que ele estava carregando. Um dos soldados aparece e questiona Fate ter roubado os orcs deles, ignorando o fato de que eles não conseguiram lidar com tantas criaturas sozinhos. O cara tenta pegar as orelhas, agindo como se tivesse no seu direito, e Fate segura sua mão, dando uma chance para ele recuar sem briga. Porém, como o sujeito se recusa a desistir, Fate faz o que é necessário para colocar ele no seu lugar, mas aquilo faz todos os outros soldados ficarem invocados com Fate. Eles tentam atacar o garoto, mas ele se defende, dando um jeito em todos facilmente. Em seguida, Fate recebe 100 moedas de ouro pelo serviço, quando Roxy aparece e pergunta se ele é o responsável por ter ferido todos aqueles homens. A garota não reconhece Fate por conta da sua máscara, e depois dele explicar a situação, ela entende que ele atacou somente por legítima defesa, e Miria também confirma a história com os funcionários do lugar. Por conta disso, Roxy decide não aplicar nenhum tipo de punição para Fate, mesmo achando que ele agiu de uma forma exagerada, porque ela se vê responsável pela falta de ordem da Babilônia, já que seu pai era o responsável pela segurança da cidade, e não estava mais lá para fazer sua função. Ela também faz vista grossa para os soldados, mandando eles passarem apenas uma noite na cela, para que possam refletir sobre seus atos. Fate repara que antes da viagem, ele precisava olhar para cima para ver Roxy e se pergunta se ele cresceu nesse tempo, que os dois passaram longe. Porém, com a distração, Fate acaba não percebendo que Roxy estava falando com ele, e Miria fica irritada ao ver que ele estava ignorando a garota. Ela também implica com o fato dele estar usando máscara na presença da Roxy e tenta tirar ela. Porém, Mugan diz que uma máscara faz parte do equipamento de um guerreiro, e como Roxy concorda, Miria aceita Fate continuar com ela. Depois, a cavaleira pergunta qual era o nome do guerreiro, e Fate se apresenta como Cadáver. A garota então pede para ele ficar longe de encrenca e o aconselha a cuidar melhor da sua aparência, porque ela estava um pouco perturbadora. Na mesma hora, Fate corre para providenciar aquilo, percebendo que realmente tinha que mudar sua vestimenta. Enquanto ele sai, Mugan repara que ele é magro e parece ser fraco à primeira vista, apesar de ter conseguido bater em todos os soldados, fazendo os três se perguntarem que tipo de guerreiro o Cadáver é. De volta para Fate, ele pensa que Roxy deve odiar ele, mas aquilo era melhor do que ela descobrir sua verdadeira identidade, e por isso ele precisava continuar com a máscara que muda a percepção. Ganância volta a pedir para Fate comprar a bainha, porém eles ainda precisam de muito mais dinheiro para conseguir o valor necessário para comprar ela. Naquele momento, o dono da loja aparece e diz que ficou sabendo que Fate enfrentou os soldados sozinho, fazendo ele perceber que o fato já tinha virado notícia. O cara então se apresenta como Jade Stratos e explica que tem sua própria loja de equipamentos há 3 meses e gostaria que Fate levasse seus produtos para a batalha. E assim, Fate vai para sua loja, onde Jade explica melhor sua proposta. Como ele ainda não tinha um nome no mercado, estava em busca de um guerreiro para fazer propaganda dos seus equipamentos. Fate aceita a proposta porque não tinha motivos para recusar uma oferta como aquela e se apresenta como Cadáver. Os dois então fazem a parceria e Fate consegue um visual novo e bem mais apresentável, conseguindo um resultado melhor do que ele estava esperando. Porém, para sua surpresa, Jade diz que todo o conjunto da vestimenta sai por 80 moedas de ouro. O cara percebe que Fate pensou que não teria que pagar nada por conta da parceria deles, já que ele estava fazendo propaganda para a loja, e acaba cobrando somente a metade do preço. Fate aceita o valor, mas sai da loja refletindo que ele gasta tanto quanto recebe, porque apesar dos equipamentos não terem gastado todo o dinheiro que recebeu com os orcs, ainda tinha a quantidade que iria gastar com alimentação e hospedagem. Então Fate procura um lugar para comer e encontra uma taverna movimentada. Ganância deduz que aquilo significava que a comida do lugar fosse boa, mas Fate explica que não se importa com o gosto, contanto que o preço fosse baixo. Dentro da taverna, vários caras estavam encantados com a beleza de uma moça, e Fate também se sente hipnotizado por ela. A garota é a mesma cavaleira que estava querendo dar um fim em Roxy. Ela se aproxima do Fate e cumprimenta ele, o chamando pelo nome, mostrando conhecer sua identidade apesar dele estar usando sua máscara. A garota se chama Eris, e assim como Fate, também possui uma habilidade de pecado capital,
capital, sendo que a dela é a luxúria. E assim, Fate senta em uma das mesas da taverna para conversar com Eris, e ela pede para ele tirar sua máscara, explicando que a alteração de percepção não afeta ela. Eris então percebe que Fate estava hipnotizado por ela e explica que ele estava sentindo um efeito colateral da habilidade luxúria, que causa um efeito de charme incontrolável, fazendo com que todos, independente do gênero e idade, não conseguissem deixar de amar ela. Eris pede para Fate brindar o encontro dos dois, porém ele continua hipnotizado e por isso ela mesma brinda sozinha. Depois a garota revela que está observando Fate há muito tempo, desde a capital, antes mesmo dele ativar sua habilidade da gula, quando ainda era um faminto que trabalhava para os irmãos Vlerix. Ela diz que pensou em fazer contato quando ele manifestou a gula, mas decidiu não se apresentar naquele momento, imaginando que eventualmente ele encontraria Ganância. Fate então deduz que ela também sabia sobre Minnie. Eris confirma, mas diz que não conversa muito com a garota da ira, porque ela é da segunda geração, e não conhecia ninguém da primeira geração muito bem. Fate não entende o significado daquilo, mas Eris esclarece que não se dá bem com Minnie. Com isso, ela acaba lembrando que Minnie e Fate derrotaram a quimera Haniel, e dá os parabéns pra ele pelo serviço, porque os dois acabaram poupando ela de um trabalho. Fate comenta que parecia que ela sabia de tudo, mas Eris diz que tinha coisas que não sabia, como por exemplo, quem levou o casulo de Haniel no local onde os dois encontraram. Ganância explica pra Fate que todas as quimeras vêm da capital de Galia, e Eris diz que provavelmente existiam mais casulos, o que com certeza geraria um novo problema caso eles amadurecerem, principalmente por conta do enfraquecimento dos cavaleiros sagrados. Depois ela decide contar seu objetivo pra Fate e o motivo pra ela ter aguardado aquele encontro com ele. A garota diz que além de possuir a habilidade de pecado capital, ela também é uma guardiã do reino e por isso coloca os assuntos do reino acima de qualquer outro. Ela explica que por conta disso, seu foco é trabalhar para um futuro melhor, e mesmo que algo cause algum dano, se depois de um milênio essa coisa beneficiar o reino, ela aprova. Fate pergunta onde a garota quer chegar e ela finalmente revela que seu objetivo atual é causar o fim da Roxy. Enquanto os dois conversavam, Roxy e Northern estavam prestes a irem até uma pequena debandada de monstros no leste de Galia. Na mesma hora, Fate fica super irritado e derruba sua bebida ao bater na mesa. Eris então decide explicar melhor seus motivos. Ela diz que quando o monstro é derrotado, sua agressividade permanece e toda a agressão gerada, pouco a pouco, se acumula ao longo dos anos até dar origem a uma fera coroada. Ela explica que esse fenômeno pode acontecer até mesmo com humanos, ou seja, toda a discriminação e miséria causada pelos cavaleiros sagrados estava fazendo a população acumular uma agressividade direcionada a eles. Com isso, se ocorrer a perda da única cavaleira amada pelo povo, a onda de agressão nascida com sua morte vai acabar engolindo o resto da agressividade que está sendo acumulada, gerando assim um humano com um tipo de poder completamente novo e uma habilidade incrível. Eris comenta como ela acha aquele plano maravilhoso, porque a perda da Roxy vai guiar o reino para uma direção melhor. Porém, Fate acha tudo aquilo um absurdo, deixando claro que não conseguia ver nada de bom com a perda da cavaleira, que mais se importa com as pessoas. Ele fica super irritado, mas Eris permanece tranquila, porque seu plano já estava em andamento e não tem como alguém impedir que ele aconteça. Porém, Fate não se importa, porque ele estava determinado a proteger Roxy, independente de quem ou o que vai ter que enfrentar. No dia seguinte, Roxy e os outros cavaleiros sagrados decidem ir para Galia, em direção a um lugar chamado Grande Ravina, para resgatar um grupo que foi enviado para lá para coletar matéria-prima e perdeu contato com eles. Enquanto isso, Fate descobre que para Jade fazer a bainha ideal para Ganância, estava faltando um cristal mágico. Esse material é fornecido pelo exército real e por isso Jade não sabia quando receberia mais em sua loja. Como Ganância queria muito ter sua bainha, Fate decide dele mesmo ir atrás de cristais mágicos. Jade entrega um mapa para ele que pertenceu a um guerreiro e que é usado em coletas de materiais. Ele dá uma olhada no mapa e percebe que vai ter que ir até a Grande Ravina, o mesmo lugar que o Rox estava indo. Assim que chega a Galia, ele encontra um grupo de monstros e enfrenta todos facilmente com sua investida de escudo. Roxy também já estava lá, mas seu grupo encontra dificuldades em localizar a Grande Ravina, porque a bússola não estava funcionando corretamente e não dava para se localizarem com a lua e as estrelas, já que o céu estava nublado. De repente, o Roxy lembra que onde eles estavam indo possuía uma grande população de orcs e decide usar a trilha das criaturas para guiar seu caminho, mesmo sabendo do perigo. Afinal, existem outros monstros na Galia, incluindo as feras coroadas. De volta para Fate, Ganância comenta como ele está começando a agir como um guerreiro, ficando sempre preparado para a batalha. Depois, ele acaba pegando no sono e sonha que está em um lugar vazio, onde vê a quimera Haniel. Ela tenta falar alguma coisa com Fate, mas ele não entende. De repente, surge um lago de sangue e Fate vê todas as vidas que matou e tiveram suas almas engolidas pela gula, incluindo o Rado, que puxa ele para dentro do lago. Fate acorda assustado e nota a presença de monstros por perto, percebendo que não eram simples orcs, mas sim feras coroadas. Ele vai até elas e, usando sua visão noturna, descobre que se trata de 4 salamandras. Rapidamente, Fate muda a Ganância para sua forma de arco, para atirar nas criaturas usando sua habilidade de petrificação. Ele lança
lança uma flecha, porém percebe que elas não estão agindo normalmente, porque não estavam tentando atacar e nem fugir, mesmo depois de serem atacadas. Ganância comenta que as salamandras pareciam estar sendo controladas e Fate decide seguir elas. As 4 vão até onde os cavaleiros sagrados estavam acampando e cercam eles, lançando fogo por toda a parte. Northern acaba ferida e por pouco Roxy também, mas Mugan a salva bem a tempo de impedir que ela seja atingida pelas chamas de uma das criaturas. Miria tenta atacar com sua espada mágica para proteger Roxy, mas seu plano não funciona e ela também acaba machucada. Roxy vai até ela e uma salamandra se aproxima, deixando as duas sem saída, mas Fate aparece bem na hora e salva elas. Ele usa seu escudo para se proteger das chamas e em seguida elimina algumas salamandras com sua espada, deixando Mugan e os outros impressionados com a potência que ele tinha com apenas uma simples lâmina afiada. Depois de Fate eliminar todas as criaturas, Roxy agradece a ajuda de Cadáver, afinal sem ele mais soldados teriam se machucado. Mugan e Northern também agradecem e Miria faz o mesmo, apesar de deixar claro que não pediu nenhuma ajuda. Eles então notam que todas as 4 salamandras possuem um emblema em suas cabeças, sendo algo muito suspeito, ainda mais porque as feras coroadas não costumavam trabalhar juntas e aquelas estavam agindo como se estivessem atrás da Roxy. Porém a garota pensa que aquilo poderia ser apenas uma coincidência e Northern concorda, afinal não dava para prever o que acontece em Galia, principalmente quando o dragão divino sai da sua toca. E assim todos vão juntos até a Grande Ravina, já que estavam indo para o mesmo lugar. Chegando lá eles se despedem para que cada um siga seu próprio caminho, e Miria apressa todos, lembrando que eles tinham que resgatar o grupo que estava desaparecido. Roxy então estende a mão para se despedir de Cadáver, mas Fate hesita porque não queria tocar nela, para não ativar sua habilidade de telepatia. Enciumada, Miria pega na mão dele para impedir que Fate segure a mão da Roxy, porque pra garota, ela é quem deveria proteger a Cavaleira Sagrada e pensa em Fate como uma praga. Ele lê seus pensamentos com sua telepatia e termina de se despedir do grupo, enquanto Ganância ri do fato de Miria ter chamado ele de praga na sua mente. Depois, Fate segue seu caminho chegando a um lugar na Galia que por um motivo misterioso possui um ar puro, como se o local tivesse sendo purificado de alguma forma. Ele continua seguindo e encontra com vários monstros petrificados, fazendo o lugar parecer um cemitério de criaturas. De repente, Fate vê uma imagem dele mesmo petrificada e se assusta, porém percebe que foi apenas coisa da sua cabeça. Ele então começa a procurar pelos cristais mágicos, lembrando que Jade explicou que eles são transparentes e incolores, mas emitem um leve brilho roxo. Porém, por mais que procurasse, Fate não consegue encontrar nada que se parecesse com a descrição. Em seguida, ele nota que tinha uma garota um pouco mais à frente e percebe que era a Elise. Ele tenta seguir ela, mas acaba perdendo ela de vista. Nesse momento, Fate encontra com uma quimera e se prepara para lutar, mas percebe que a criatura não estava se movendo. Ganância nota que ela estava sem seu núcleo e deduz se tratar de apenas um protótipo que foi enterrado naquele lugar durante alguma batalha antiga, e seu corpo reapareceu depois de algum deslizamento de terra. Fate observa melhor o lugar e percebe que ocorreu deslizamento de terra em outros 3 pontos, que provavelmente também tinham quimeras, mas aquelas conseguiram despertar e não estavam mais ali. Ele se pergunta se ele estava por trás disso, quando de repente vê uma explosão vindo justamente da direção em que o Roxy e os outros estavam. Fate corre pra lá enquanto Ganância reclama que daquele jeito não vai conseguir ter sua bainha nunca. 3 quimeras atacam Roxy e Miria tenta proteger a cavaleira, mas acaba só se colocando em perigo. Mugan a protege, mas acaba ferido e uma delas também ataca Northern. Nesse momento, Fate aparece e já chega atirando flechas mágicas nas 3 criaturas. Ele pergunta se todos estavam bem e descobre que Mugan e Northern estavam machucados. As quimeras começam a regenerar seus ferimentos feitos pelas flechas e Ganância observa que a regeneração delas são bem mais lentas do que a de Raniel. Rapidamente, Fate explica a todos que aquelas criaturas são chamadas de quimera e o núcleo são suas fraquezas, mostrando que existe um monstro no centro de cada uma delas, mantendo elas em movimento. E assim, Fate enfrenta as quimeras junto com Roxy. Elas tentam manter os dois longe com suas chamas, porém ele se aproxima sem problema, graças à resistência a fogo. Uma das quimeras percebe que o plano com as chamas não deu certo e tenta proteger o núcleo com seus braços, mas Fate atinge suas pernas, fazendo a criatura cair no chão, permitindo que Roxy consiga atingir o monstro em seu núcleo. Fate observa a garota atacando e nota que ela recebeu algum treinamento, deduzindo se tratar do cavaleiro Aaron. E assim sobra outras 2 quimeras. Miria usa sua chama de Flamberge para desviar as chamas de uma das criaturas, mostrando que apesar da sua personalidade difícil, possui talento para lutar. Fate pede para Miria deixar a situação com ele. A garota agradece e vai para perto de Mugan. Então Roxy pede para ela levar as pessoas feridas para um lugar seguro. E assim, Roxy e Fate atacam as quimeras juntos, usando a mesma tática que usaram para derrotar a primeira criatura. Enquanto eles lutam, Fate percebe que nunca tinha batalhado ao lado de Roxy e que fazer isso com ela parece muito mais natural do que com Minnie e Aaron. Os dois conseguem derrotar outra quimera, restando somente uma. Eles se preparam para atacar, mas a criatura voa pro alto. Os dois decidem dar um fim nela quando a quimera pousasse no chão. Porém, de repente, a terra sofre um deslizamento, fazendo Fate e Roxy caírem. Os dois
dois começam a cair em um buraco profundo e Fate pega Roxy no colo. Ele explica que tem um corpo forte apesar de não parecer. A garota entende e aceita ficar sob seus cuidados. Algum tempo depois, Fate acorda, percebendo que já não estava no chão e que tinha desmaiado com a queda. De repente, Roxy chama por seu nome. Fate ainda tá no desacordada, mas isso faz ele perceber que estava sem sua máscara. Fate entra em desespero, porém consegue encontrar sua máscara e tampar o seu rosto bem a tempo de impedir que o Roxy descubra sua identidade. Ela tenta se levantar e percebe que estava um pouco machucada, mas diz que só precisa de um pouco de descanso, agindo como uma verdadeira cavaleira sagrada. Como o lugar estava muito escuro, Fate faz uma bola de fogo para iluminar o lugar, e Roxy se surpreende com a quantidade de coisas que o cadáver conseguia fazer. Ele então lamenta a Terra ter sofrido desmoronamento, porque se não fosse isso, os dois teriam conseguido derrotar a Quimera. Ele explica para Roxy que aquelas criaturas aparentemente são monstros artificiais criados na Galia há 1000 anos atrás. Depois, Fate pergunta se Roxy conseguiu encontrar o grupo que estava procurando. Ela diz que infelizmente eles não chegaram a tempo e o grupo já tinha sido reduzido a cinzas. Roxy então pergunta como Fate conhecia as quimeras, e ele explica que um Galiano explicou o que elas são. Ela pergunta se era uma garota que possui um machado gigante, porque já viu uma Galiana no seu território uma vez, além de ter escutado rumores sobre ela ter mandado um cara pra longe com seu machado e que estava viajando com um homem usando máscara de caveira. Fate admite que estava viajando com a garota do machado e observa Roxy olhando pra ele. Ela pede desculpas e explica que seu jeito se parece com o de um conhecido, que embora esteja na capital, ela sentia como se estivesse lá junto dela. Roxy se pergunta se ele estava feliz, e Fate diz que com certeza ele tá, por ter alguém que se preocupa tanto com ele quanto ela. De repente, ele fica com um dos seus olhos vermelhos, sentindo a fome da gula. Ele luta para se manter no controle e esconde seu olho para Roxy não ver, saindo de perto dela. Roxy fica preocupada, mas Fate corre para longe antes que ela possa ir atrás. Ele se afasta e começa a sentir que tá cada vez mais perto do cheiro da Quimera, quando de repente ela surge quebrando uma parede do buraco. Fate deixa a ganância na sua forma de foice e ataca o monstro do núcleo da Quimera. Porém, ao ver o olhar de desespero da criatura, ele vê a forma que o Roxy olhou para ele quando um de seus olhos ficou vermelho. Isso faz Fate disparar e atacar o monstro, descontando nele a frustração que sentiu com o olhar de Roxy. Quando termina, Ganância volta à sua forma de origem e ele repara que a Quimera também possuía o mesmo emblema que a Salamandra. Agora não restavam dúvidas de que realmente alguém tinha feito aquilo para as criaturas atacarem Roxy, e Fate se lembra da Iris garantindo que a Cavaleira Sagrada iria morrer na Galia. Fate pensa que vai fazer a Iris pagar, quando Roxy aparece e vê a Quimera morta. De repente, a terra do teto do buraco começa a ceder e Fate protege os dois com seu escudo. Depois, eles percebem que estava caindo vários cristais mágicos. Fate estranha porque aquele era um monstro fossilizado, e Roxy explica que aqueles cristais são encontrados dentro daqueles tipos de monstros. Ele fica surpreso porque não sabia daquela informação e entende que não é à toa que não conseguiu encontrar nenhum cristal mágico na sua busca. Depois, os dois conseguem sair do buraco e se encontram com os outros cavaleiros sagrados. Roxy fica feliz em ver que todos estavam bem e Miri abraça ela. Enquanto isso, em outro lugar da Galia, estava um cara usando uma máscara de cadáver para esconder sua identidade, assim como Fate. Um mês depois da aventura na Grande Ravina, Roxy desafia Fate para um duelo, e tudo graças aos outros guerreiros que continuaram a perturbar ele, envolvendo Fate em 56 incidentes, com alguns incluindo destruição de propriedade. Ele tenta explicar que todas as vezes que se envolveu em brigas estava apenas se defendendo, mas Roxy diz que não dá para ignorar mais atos de violência. Porém, como a garota sabia que Fate não podia ficar sem se defender, ela sugere que ele se junte ao exército real, porque dessa forma mesmo os guerreiros mais desordeiros não mexeriam com ele. Porém, Fate nega a oferta, já que ele não podia se juntar a um grupo, porque precisava da sua liberdade devido à sua habilidade da gula. Roxy já imaginava que ele recusaria a proposta, mas explica que isso não dá outra escolha senão ela mandar ele refletir sobre suas ações em uma cela. Fate diz que gostaria que ela poupasse ele, mas percebendo que não ia acontecer isso, ele se prepara para começar o duelo, com sua espada ainda estando com a bainha. Roxy estranha Fate não tirar ela para duelar, e deixa claro que não vai pegar leve, mas ele explica que a bainha é especial e vai lutar com ela. E assim os dois começam a duelar, com Fate sentindo dificuldades em enfrentar uma cavaleira sagrada como Roxy, mesmo sendo quem tem o melhor status. Ele percebe que ela possui uma força de quem possui um treinamento diário, mas com a distração dos seus pensamentos, Roxy consegue dar um golpe que faz a máscara dele começar a rachar. A garota explica que mirou na máscara, porque se ele não levasse aquele duelo a sério, ela iria expor sua identidade, insistindo pra Fate dar tudo de si. Devido à insistência da Roxy, Fate ativa o poder da bainha, fazendo todos ficarem surpresos ao ver que um guerreiro possui a técnica de espada sagrada. Ele lembra que diz que sua bainha é especial, explicando melhor que ela é um complemento de arma que melhora a técnica da espada sagrada. Roxy pergunta se ele é um ex-cavaleiro para manejar sua espada daquela forma, mas Fate diz que ele é apenas um guerreiro. E assim ele enfrenta Roxy com sua espada, deixando a garota em desvantagem e Miria chega a entrar em desespero, pensando que ela vai perder
perder o duelo. Porém, isso até poderia ter acontecido, mas no meio da luta, Fate se distrai ao reparar no colar de borboleta da Roxy, que possui um pingente feito com a pedra azul que ele deu pra ela de presente, e Roxy aproveita a brecha para mandar sua espada longe. Fate admite a derrota e ela pergunta por que ele baixou sua guarda, mas Fate se finge de desentendido. Roxy então comenta que foi instruída por Aaron e conheceu seu jeito de luta em Fate, notando a semelhança dos seus golpes e passos com os do cavaleiro. Ela lembra que Aaron comentou que decidiu pegar sua espada novamente depois de encontrar com um viajante que estava indo pra Galia, e que ele possuía um poder tão grande que causava dificuldades. Fate percebe que Roxy estava preocupada com ele, e lembra a garota de que mesmo que ele fosse o viajante que Aaron disse, ela devia estar concentrada somente em proteger Galia. E assim os dois vão embora e Fate pensa que ela é tão gentil que estava preocupada com ele, mesmo estando com sua vida em risco naquele lugar. De repente, Mugan aparece e interrompe seus pensamentos, dizendo que está impressionado com o duelo. Afinal, Fate enfrentou uma cavaleira sagrada, dizendo que não é de se admirar que ele seja capaz de derrotar uma quimera. Fate comenta que a criatura estava sendo controlada por alguém e Mugan demonstra acreditar na mesma coisa, já que eles também tinham o mesmo emblema das salamandras. Fate se pergunta se é coisa da Iris e Mugan comenta que quem armou a situação foi esperto em colocar o monstro no núcleo das quimeras, demonstrando entender um pouco do assunto. Ele explica que sua família estudou a tecnologia galiana que foi perdida por gerações, e que assim como seu falecido pai, sua filha Heine é bem talentosa e estudiosa. Fate então sugere que Mugan peça para ela dar uma olhada nas quimeras, já que elas são monstros artificiais feitos com a tecnologia galiana. Porém, Mugan acha que Fate sugeriu isso com o intuito de conhecer Heine, por algum interesse nela, e dá uma de pai ciumento. Enquanto isso, Heine estuda no seu laboratório, e a cientista comenta com ela sobre Rafali Vlerick ter se trancado em seu quarto para ficar estudando sobre a pedra filosofal, que ele conseguiu em uma viagem de pesquisa em Tenbarn. A garota vai conferir em um livro e observa que a pedra filosofal supostamente pode curar qualquer ferida, além de conceder ao seu dono uma grande força, mas em troca domina a mente e o corpo do proprietário, ou seja, o preço para usar a pedra é o controle mental. De volta para Fate, deitado em sua cama, ele lembra que Minnie comentou com ele antes dos dois se separarem sobre ele só conseguir enfrentar o poderoso dragão divino de Galia se alcançar o domínio de E, mas alertou Fate para tomar cuidado, pois se ele se forçasse demais, a habilidade da Gola iria dominá-lo e fazer ele perder o controle. Fate pensa como ele poderia conseguir alcançar o domínio de E, quando de repente escuta um alarme para alertar todos sobre uma debandada de monstros por perto. Nodern avisa Roxy do acontecimento e ela decide ir com o exército real até Galia, atrás dos monstros. Fate vai ver o que estava acontecendo e percebe que se tratava da Marcha da Morte, mas pensa que se for só isso, Roxy e os outros conseguem dar conta. Porém, por precaução, ele ativa seu estado de meia fome para analisar a situação melhor e se preparar para agir caso necessário. Ganância percebe que Fate já estava conseguindo ter um controle bem melhor sobre a Gola e ajuda ele a localizar um monstro enorme que estava se movendo rapidamente no subsolo, indo em direção ao exército real. Rapidamente, Fate decide tomar uma atitude, porque Roxy e os outros estavam focados na Marcha da Morte e seriam pegos pela criatura completamente de surpresa. Ele se prepara para lançar uma flecha e usa a Gola para amplificar o tiro, com o objetivo de conseguir o dobro do alcance através de uma técnica que Fate consegue somente quando está em um estado de meia fome, chamada de espiral de tiro carregado. Com isso, a flecha consegue um alcance suficiente para se afundar no subsolo e acertar o alvo. E assim a criatura, um Omega Slime, sai de debaixo da terra e ele repara que o monstro tem o mesmo emblema que as quimeras e as salamandras. Em seguida, Fate pula na direção dela sem pensar, percebendo como ele mudou, porque seu eu de antes nunca teria pulado de um lugar tão alto. Depois, Fate usa sua habilidade de identificar para ver os status do slime, descobrindo que se tratava de uma fera coroada que possui resistência, mana e motivação que ultrapassam 10 milhões, ou seja, um monstro que deixaria até mesmo um cavaleiro sagrado em desvantagem. De repente, o slime ataca Fate com uma chuva ácida, mas ele rapidamente muda a ganância para o seu formato de escudo para se proteger. Ela explica que aquilo é uma magia da corrosão que pode adicionar efeitos corrosivos aos ataques físicos, ou seja, se tratava de uma mistura dessa magia com o ácido. Fate deduz que a criatura estava usando o efeito corrosivo para poder dissolver o solo e andar livremente pela terra, e Ganância alerta ele do perigo em que se encontra, porque caso a chuva tocasse nele, até seus ossos derreteriam e virariam lama. Fate então lança mais uma flecha no slime, entregando 10% dos seus status para Ganância, para dar uma potência maior ao golpe, incluindo uma bola de fogo para evaporar o monstro. Porém, depois do seu ataque, o slime desaparece. Fate fica sem entender o que aconteceu, mas quando olha para cima, vê que o monstro sobreviveu à flecha. O slime entra novamente pro subsolo e Ganância explica que a criatura se dividiu em pedaços para sobreviver ao ataque, e agora uma parte dele estava a caminho do exército. Fate tenta impedir, mas o monstro se divide em vários slimes menores e surge em seu caminho. Ele usa a Ganância para derrotar os slimes, mas depois de derrotar eles, Fate estranha que mesmo estando diante dele,
ele. Parecia que os slimes estavam ignorando a luta, agindo de uma forma bem diferente do comum. Fate procura a parte do slime que estava indo atrás do exército, porque era a parte que possuía o núcleo. Então ele encontra uma fenda onde o monstro vai ter que passar e decide aproveitar esse momento para destruir o núcleo. E assim ele pula na fenda e entrega 20% do seu status para Ganância, em troca de uma flecha ainda mais poderosa para destruir o monstro de uma vez por todas. Porém, quando o momento chega, Fate consegue acertar o núcleo do slime, mas o monstro continua se movimentando, mesmo depois da sua alma ser absorvida pela gula. Nesse momento, Fate percebe alguém usando uma máscara que altera a percepção e deduz ser a Ares. Ao se aproximar, ele nota a arma da pessoa e Ganância explica ser uma das armas de pecado capital, a espada pistola negra da habilidade Inveja. Fate tenta se aproximar mais, mas vários monstros aparecem na sua frente, o impedindo de chegar até a pessoa mascarada. Com isso, Ganância percebe que o slime foi atingido por um tipo de bala mágica que extrai poder latente, sendo o motivo da criatura continuar viva mesmo sem o núcleo, porque na verdade ele conseguiu ser capaz de dividir o núcleo e fugir. Essa capacidade faz o monstro se tornar um inimigo capaz de fazer replicação infinita, sendo uma péssima combinação para Fate. De repente, os slimes atacam. Ganância alerta Fate, mas ele aceita ser pego pelas criaturas e consegue destruir todos os pedaços do núcleo, revelando que já tinha aprendido a usar magia de corrosão do Omega Slime. Com isso, a gula é ativada, mas Ganância alerta Fate de que se seus status continuarem aumentando muito rápido, ele pode perder o controle. Fate pensa que antes disso acontecer ele vai derrotar Ares, mas a pessoa mascarada bloqueia seu ataque. Então Ganância observa que Fate já tinha chegado no seu status limite, sendo o máximo que um humano pode alcançar, necessitando que para ir além desse limite ele chegue no domínio de E, um nível desumano. Ganância também explica que seu adversário já chegou nesse nível e por isso consegue repelir os ataques de qualquer outra pessoa. Fate então tenta lutar com sua espada, mas percebe que seu oponente é muito mais forte e também nota que não se tratava da Ares, mas sim de um cara. O mascarado joga Fate pra longe e dispara nele. Rapidamente Fate se protege com seu escudo, mas mesmo assim acaba ferido, percebendo que não tinha chances contra seu oponente. Porém ele estava disposto a qualquer coisa para salvar Roxy, não se importando com o preço. E assim Fate permite que a habilidade da gula leve ele até o domínio de E, e agradece seu adversário, porque sem um cara ele não teria chegado a esse ponto. Depois de alcançar o mesmo nível do mascarado, Fate começa a lutar com muito mais facilidade, conseguindo desviar dos tiros do oponente. Ele lança uma cortina de fumaça e se aproxima, conseguindo cortar a máscara do cara, descobrindo sua verdadeira identidade, ficando surpreso ao ver que se trata do Northern. Ele diz que não é mole como Iris, e pega uma flauta que ao ser tocada atrai o dragão divino, a criatura mais temida de Galia. Fate corre até o dragão para tentar impedir que ele chegue em Roxy, enquanto seu oponente tenta ao máximo atrasar ele com seus tiros e slimes. Roxy e o exército real estavam enfrentando vários monstros quando de repente todos entram em pânico ao ver o dragão divino. Mugan manda eles recuarem, mas Roxy se mantém firme e pede para conseguir forças com seu pai. Porém a criatura lança um ataque gigante na sua direção, deixando a garota paralisada de medo. Mas felizmente Fate chega a tempo e protege Roxy com seu escudo. O dragão continua atacando e o poder da sua magia é tão forte que começa a destruir a máscara de Fate, mesmo com a proteção do escudo. E assim sua máscara se quebra, revelando sua identidade. E Roxy percebe que o cadáver que estava ao seu lado esse tempo todo era justamente Fate. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!